Salve, rapaziada! Começando mais aqui um Pod Prosa. Eu tô aqui com um convidado bem ilustre. Eu tava bem ansioso pra entrevistar ele, mas, né, vamos com calma. E aí, Robson, boa noite. Como é que você tá, cara? Cara, eu tô bem nervoso, confesso. Tava falando pro nosso convidado agora aqui no começo quando ele chegou. Bem nervoso, porque, como eu falei pra ele, querendo ou não, e até postei, né, que ele é uma pessoa bem ilustre aí na cidade. Pessoal, todo mundo conhece, quer bem e tudo mais. E o cara fica meio assim, inseguro de, né, de dar uma bola fora, alguma coisa, ou falar alguma besteira que não seja nada do ramo dele, mas, cara, pelo que a gente ficou sabendo por fora aí, por outras pessoas, ele é um cara muito gente fina, querido, é um cara humilde, simpático e não tem outra, né? A gente quer pessoas assim aqui pro nosso podcast, né? É boa, né? Isso, não é isso, Anderson? Com certeza, meu caro Robson. Eu É isso aí, mano. gostaria de apresentar pra vocês, então, o nosso convidado ilustre. Nada mais do que o vereador mais votado em Lages, Jair Júnior. Dale. Obrigado, rapaziada. Boa noite. Que honra estar aqui com vocês hoje. Cara, obrigado, obrigado. A gente que agradece mais uma vez, né, por você ter aceito o convite, cara. Obrigado mesmo. Com certeza. Eu que agradeço o convite aí, as palavras. Caraca. Fiquei até nervoso, agora não tava. Vocês perguntaram se estava nervoso, não tava. Agora fiquei nervoso, né? Tô com uma responsabilidade enorme. O homem chegou tranquilo aqui, agora. Mentira, chegou já tava comendo um monte ali, nervosão pra É, caramba. não, mas já tava boa essas Tá horas boa? aí. Não, fica à vontade. Cara, aproveitando assim, né, que eu já até falei no começo do vídeo, essa história aí de ser o vereador mais votado em Lages, cara, como é pra ti? Foi um objetivo alcançado? Sim, na verdade, eu sempre quis ser político. Desde de criança eu tinha essa pretensão. A veia, né? Sempre quis isso. E eu planejava isso. Planejava ser candidato a vereador com 21 anos, que era a idade mínima que eu poderia ser, Sim. né? Eu não podia ser com 17, e a primeira eleição que eu podia disputar era com 21. Então eu disputei a eleição, fui eleito, e o meu planejamento era ser candidato à reeleição e ser o mais votado, né? Que bacana. Aí, no decorrer do caminho, teve, e até pressão partidária para que eu fosse candidato a prefeito, e até teve convite na hora para eu ser vice da chapa, que era do Lucas Neves, e eu acabei optando por que queria ser candidato a vereador de novo, fui candidato a vereador, e fui o mais votado. Isso, ele referendou o meu trabalho nos 4 anos, né? E é isso que é. Porque durante esses primeiros 4 anos de mandato, até quem me acompanhou sabe que eu fui muito crítico ao prefeito, crítico aos meus colegas vereadores. 48 vezes eu votei sozinho na Câmara. 48 vezes eu fui 15-1. 15 é um. 15-1, 48 vezes durante o mandato. Então, e daí eles diziam, só você tá certo e os outros estão errados. Aí as urnas falaram que sim, só eu tava certo, porque eu aumentei de 1.268 para 2.763 a votação. E dos 16 só eu e mais dois votaram, e eu fui o único que aumentei a votação assim consideravelmente. Que legal, cara. Isso é são dados que muitas pessoas não sabem, né? Sim, é. Então, e aí eu sendo mais votado, obviamente é uma responsabilidade, né? Eu acabo por ser também o parâmetro dos vereadores, mas eu com certeza estou cumprindo. E esse foi o meu objetivo desde o início. É cumprir aquilo que eu falei em campanha, né? Eu não prometi em campanha, porque geralmente, e a gente tem essa impressão do vereador, que é aquele amigão do bairro, Sim. aquele que vai, que resolve os problemas, que ajuda em funeral, que dá dinheiro, que faz isso. E vereador não é isso. O vereador tem responsabilidade. Na tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, cada um dos poderes tem as suas funções bem definidas. Funções de serviços públicos, fazer serviços públicos é função do poder executivo. Então, é o prefeito que tem que fazer, o prefeito e secretariado dele tem que fazer obra, que tem que fazer rua, que tem que melhorar creche, escola, unidade de saúde. Isso é responsabilidade do poder executivo. A responsabilidade do poder legislativo é fazer leis e fiscalizar o poder executivo. Essa tá lá na Constituição Federal. Perfeito. Que essa é a nossa responsabilidade. Então, infelizmente, a maioria dos candidatos, dos vereadores eleitos, infelizmente, da população desconhece isso, não sabe o que é a função do vereador. E aí até eu sou questionado, às vezes eu sou questionado, tá, mas o que você fez de obra nos 4 anos? Nenhuma, porque não faz obra. E o vereador que falar que faz obra, mente. Tá Não é teu mentindo. objetivo, né? Porque não faz, o vereador não faz obra. O vereador não faz rua, o vereador fiscaliza e faz leis. E esse foi o meu comprometimento desde o início do mandato. É isso que eu fiz. Não precisei mentir, não precisei fazer estelionato eleitoral, mentir que ia fazer isso ou aquilo durante a campanha. Na reeleição, a mesma coisa. Eu mostrei o que eu tinha feito
e fui o mais votado. As pessoas, então, elas estão começando, isso é a prova que as pessoas estão começando a perceber o que de fato faz o vereador, né? E não Estão precisa começando a mentir. entender, né? De fato entender, e a gente não precisa mentir, né? E as pessoas também reclamam bastante que o político mente muito, mas as pessoas também às vezes gostam de acreditar, né? Então, começa a exigir começa a exigir coisas que não é função de vereador. Então eu nem no primeiro mandato, na primeira campanha e nem na segunda campanha eu falei aquilo que faria aquilo que não era de função do vereador. Eu falei aquilo que falei que faria aquilo que era função de vereador, que é fiscalizar. Essa foi a minha principal bandeira desde o início do mandato, no primeiro, e está sendo a minha principal bandeira no segundo, que é fiscalizar. Acho que tem que ser, e a função do vereador é essa. Imagine só, o orçamento municipal agora, orçado para o ano que vem, é 716 milhões. Uma Isso é um porrada de dinheiro incontável, né? Não. 716 milhões. E aí, quem que fiscaliza isso? É o vereador. Não é o outro poder, é o vereador que tem que fiscalizar isso. Então essa é a minha missão e eu tenho que cumpri-la. Que legal, cara. E assim, tu tava falando ali sobre o povo não entender exatamente o que o vereador faz, né? Eu me considero uma pessoa um pouco não, bastante despolitizada, no caso, né? Eu também, cara. Que o Robson também, e eu acho que até de uma geração, sabe? Uhum. Que, cara, falou mal da esquerda, falou mal da direita, tá seguindo a vida ali tranquilamente, né? E quando a gente é criança, a gente escuta muito, política é tudo safado, política é bandido, é o que a gente mais escuta, né? E assim, essa despolitização, assim, pra Lages, tu acha que ela impacta bastante politicamente? Sim, né? Isso, infelizmente, ele reflete nos nossos representantes. Isso, obviamente. Quando a gente tem uma sociedade despolitizada, os representantes eles tendem a permanecer. As pessoas que praticam o mesmo modus operandi, a mesma forma de fazer política arcaica, que é do século passado, elas continuam a se permanecer no poder. E essa foi também uma das bandeiras minhas da legislatura passada. Eu desenvolvi o projeto na Câmara, o projeto Jovem Vereador, onde a gente levava... E eu acho que se a gente conseguirá mudar a nossa sociedade através da escola. Não tem outra forma. Perfeito. Educação, né? Através da educação. Então, eu desenvolvi o projeto Jovem Vereador, onde a gente levava a Câmara para a escola. Então, a gente selecionou as 16 maiores escolas de lá, escolas particulares e públicas, porque a gente tem que chegar em todos os níveis, estaduais e municipais também. Então, a gente selecionou as 16 maiores escolas, a gente primeiro levava a Câmara para a escola, depois levava os alunos para a Câmara e ao final eles escolhiam um representante. E esse foi, de tudo que eu fiz no mandato, e eu consegui denunciar bastante coisa, a gente conseguiu economizar bastante recurso com as nossas denúncias, que a gente conseguiu fazer bastante coisa no primeiro mandato. Mas de tudo que eu fiz, com certeza o mais gratificante foi fazer esse projeto Jovem Vereador, que foi tentar mudar um pouco a nossa realidade, tentar conscientizar pelo menos os jovens para se inteirarem da política, para saber o que era de função do vereador. E essa foi uma das formas que a gente fez. Eu também acabo dando muitas palestras, né? Por eu ser jovem, né? Ser um vereador ainda, eu sou jovem ainda, né? Tenho 26 ainda. Então, um menino. Então, muitos professores acabam me convidando, diretores e tal, pra gente dar palestra na escola. Isso eu gosto muito de fazer, porque a gente consegue levar essa informação principalmente pros mais jovens, pros estudantes, para quem tá crescendo. Porque eu acho que a gente conseguirá mudar o nosso futuro. A evolução da sociedade ela é aos poucos. A gente não vai hoje para amanhã conseguir mudar a cabeça das pessoas, com toda certeza. Mas eu tenho certeza que há 15 anos atrás, um perfil como o meu, com certeza, não seria o vereador mais votado. Isso absolutamente. Um perfil, alguém que fosse um vereador como o trabalho que eu faço, né? Porque eu acabo, a gente consegue compreender, tem uns outros tipos de vereador que faz outro tipo de trabalho, faz trabalho social. E a sociedade, ela exige, a democracia, ela exige a representatividade dentro do parlamento, dentro da Câmara. Mas o trabalho que eu faço e que coroa ser o vereador mais votado, com certeza, 15 anos atrás não seria. Eu não seria mais votado. Agora, eu consigo ser por conta da evolução da nossa sociedade. A sociedade, com certeza, está evoluindo. E eu consigo perceber também durante a campanha, de uma campanha para outra. Eu pude perceber isso. De que a forma como eu era abordado numa campanha e a forma como eu fui abordado na outra campanha. Então as pessoas estão evoluindo. É claro que isso é um processo lento. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser nessa eleição ainda, ano que vem tem eleição, 2022, não vai ser nessa eleição, não vai ser ainda em 2024, que a sociedade vai estar politizada, mas eu percebo que há uma evolução devagarinho na sociedade, sim. Acho que é importante focar muito na juventude, né? Acho que é ali onde começa realmente, porque eu não tive apoio de pais, mães, enfim, não tive apoio de nenhum familiar ou tanto da minha escola.
Na escola tinha um Grêmio Estudantil até, eu lembro que você participava, então... Fui presidente. Cara, tu já era virado naquela época, já. Eu lembro de tu dando os discursos ali na frente da sala ali, tu já... Ali quem te via já sabia que esse ramo tu ia ir. Aí eu gostaria de te perguntar, assim, foi a tua família? Ou tinha alguém que você se espelhava? O que que trouxe o Jair pra política, cara? Cara, olha só, é até estranho, porque eu sempre gostei, né? Minha família não tem político. Muito Olha. pelo contrário, meus pais até eles não queriam que eu entrasse pra política. Eles eram contra? Eles eram contra. Agora até me apoiam, né? E apoiam as campanhas e tal. Mas eu, se eu falar assim que eu não quero mais, eles até apoiam que eu saia também. Mas na primeira campanha eles também não queriam que eu fosse candidato. Mas me apoiaram, obviamente. Na minha família não tenho nenhuma ligação política, não tenho nada em relação a isso. Desde criança eu gostei. Desde criança eu gostava. Eu acompanhava política e eu queria ser. Ah, tu Queria acompanhava? Acompanhava política. Desde criança eu acompanhava, gostava de assistir horário eleitoral e queria ser político. Que massa, cara. E aí eu fui crescendo e a hora que eu pude perceber a importância da política, Sim. eu fui estudando, me aprimorando. A hora que eu pude perceber que a única forma que a gente tem de a gente mudar a sociedade é através da política. Com não existe certeza. outra forma. A gente pode ficar revoltado socialmente, mas não existe. A única forma que a gente tem de mudar a sociedade é através da política. Então, a hora que eu pude perceber isso, não foi ainda, me incentivou ainda mais a eu ser candidato. Daí, por isso, acabei sendo candidato na primeira eleição, fui eleito e agora tô aí. Que massa. Tá sendo esse lustre aí, jovem, né? 26 anos, mais votado. Eu tenho um amigo meu que é político em São Joaquim também, é vereador em São Joaquim, ele também foi muito bem votado lá. O Leandro Padilha. Conheço, Leandro. Cara, ele é meu vizinho de praticamente de porta, eu vi o menino crescer, eu tenho 29, ele deve estar com o quê? Uns 21, 22, por aí, bem novo. E eu falei pra ele que a gente ia entrevistar você e tudo mais, ele também quer vir aqui, né? E ele falou também que te conhecia e tudo mais, que gostava muito do teu trabalho, acabava se espelhando um pouco. Até mesmo porque, creio eu, assim, que deve ter sido muito complicado pra ti quando você se elegeu a primeira vez. Porque, assim, querendo ou não, um rapaz jovem lá dentro pra ter voz, demorou um pouco, né? Eu fui eleito, tinha 21. Eu fui o vereador mais jovem da história de Lages a ser eleito. Então, como a gente é jovem, na hora que eu entrei na Câmara, eu já tinha que me comportar diferente dos outros, porque eu tinha que mostrar que eu era sério, mostrar a seriedade. Tinha, e nas primeiras discussões ali, até tinha um vereador, que hoje em dia a gente se dá bem, com o Luiz Marinho, mas ele tinha na época, eu acho que quase 70 anos já. Entendi. Ele dizia que tinha idade pra ser meu vô. Que ele tinha idade pra ser meu vô. E ele de fato tem idade do meu vô. Mas a gente, naquele momento, a gente tava equiparado. Não importava a idade dele. A idade dele, e eu tinha 21 anos na época, a gente tinha o mesmo mandato. A gente tinha a mesma hierarquia. A mesma hierarquia. Então, obviamente, o respeito não é por conta da idade dele. O respeito é por conta da pessoa, de ser um vereador, e por conta de que a gente deve respeitar uns aos outros socialmente. Com certeza. Sendo socialmente aceito, né? A gente respeitar uns aos outros. Mas eu não precisava e não era necessário abaixar a cabeça ou deixar de expor aquilo que eu pensava por conta da idade dele. Eu estava representando uma parcela da população naquele momento. E no início foi bem complicado por conta da minha idade, porque realmente não é costumeiro alguém de 21 anos daquele lugar. Então eu tive que me impor diversas vezes, eu tinha que me preparar até mais que eles. Pra mostrar que você tava ali pra... E agora já sou respeitado, agora eu já tô no segundo mandato, já sou velho do parlamento. Bate aí, garoto! Cara, massa mesmo, a gente fica muito feliz com isso, porque realmente até num trabalho, né, quando você entra num trabalho e você é um novato ou mais novo, o pessoal tenta meio que abafar o que você pensa, o que você tem pra fazer ou algo assim. Essa era a minha dúvida com relação a isso, Sim. era bem complicado pra ti no começo. Sim, em relação, vamos dizer, à Câmara, né? O complicado primeiro era por conta da minha idade. Mas aí, aos poucos, hoje eu ainda tenho, Umas complicações. eu tenho as complicações, mas é por conta dos meus posicionamentos. Isso é natural. Aí mas o respeito, especificamente, isso eu tenho. O respeito deles, todos os vereadores lá me respeitam. Em relação ao comportamento lá, obviamente eu sou quase isolado, né? Já fui na legislatura passada, continuo sendo nessa. Pouca gente me ajuda ali dentro da Câmara por conta dos meus posicionamentos, porque de fato eu sou muito crítico à forma tradicional de se fazer política, porque eu sou muito crítico à forma tradicional de fazer política, que é o que faz
as pessoas terem essa impressão de que todo político é ladrão, né? Essa forma tradicional de fazer política. Então, eu sou muito crítico a isso. E, de fato, que eu não nem condeno as pessoas por pensarem assim, porque a gente, estando lá dentro, a gente pode perceber que não é todo político que é safado, mas é a grande parte que, de fato, é safado. E alguns entram até com boas intenções e chegam e começam a fazer o jogo. Se Fazer o desviam. jogo. Tá, mas Fazer o jogo. Porque... pode falar, vai no embalo, depois eu pergunto. Porque é realmente difícil, de fato é difícil fazer um enfrentamento ao sistema, né? Porque a gente tá enfrentando o sistema. E a política, em geral, ela é descreditada e ela continua descreditada porque ninguém enfrenta. Então, Perfeito. enquanto alguém não enfrentar, a gente precisa enfrentar. Mas, de fato, não é fácil, ser isolado, ser ilhado, mas tem que ter coragem, né? Eu Cara, acho que o básico pra quem quer ser vereador, que tá lá dentro, tem que ter coragem. Alguém com falta de coragem nem se candidate. Se for fraco, não pode. Fraco eu digo no sentido de personalidade. de personalidade, né? Porque eu não tenho muita força física, não é esse sentido, né? Mas se for fraco, não aguentar pressão, não tiver coragem, não pode se candidatar. Daí não tem que fazer outra coisa, mas não pode ser vereador. Tem que ser fora de opinião, eu acho, né? Sim, exatamente. E, cara, esse estilo crítico aí, primeiro eu vou falar que eu gostei, tá? Eu achei show de bola, mas devido a isso, às vezes eu acompanho, assim, as tuas redes sociais, eu vejo lá, cara, mais um processo. Me conta, Eu vejo muito isso, devido a isso? Vem do lado de ser crítico? Ou é porque o pessoal, sei lá, escolheu, assim, vamos infernizar o Jair? Eu sou a figura. Primeiro, eu me preparo, tá? Então, isso eu vou ter que criticar os outros, eu até não gosto, mas vou ter que criticar os outros. A maioria dos vereadores não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que vota, não sabe o que acontece. Eu me preparo. Eu não vou para uma sessão sem ler a pauta, sem me preparar para a pauta. Eu não voto projeto de lei sem estudar o projeto, sem ver a viabilidade. E felizmente o regimento interno da Câmara garante que pelo menos um projeto ele chega e tem que ser votado em 24 horas. Então, pelo menos qualquer projeto eu vou ter pelo menos 24 horas. Muito embora uma lei ela demora para tramitar 60 dias. Mas, então eu não entro em dividida sem saber o que está acontecendo. E agora até esqueci a pergunta, esqueci o caminho que estava indo. Ah, das críticas, Das e críticas, isso fez tá. você ser Pois é. processado. E aí eu me preparo muito. Mas, e por eu me preparar muito, para eu conseguir enfrentar de fato, né, o sistema do jeito que está posto, eu acabo sofrendo perseguições. Porque eu, ao longo nessa primeira legislatura, eu fiz diversas denúncias, diversas críticas. Na primeira legislatura eu propus 4 CPIs, a gente abriu 4 CPIs na Câmara, todas propostas por mim. Nessa legislatura já também foi uma CPI, a quinta então, que eu propus. E outras denúncias que a gente conseguiu fazer ao longo do mandato, denunciei nepotismo do vice-prefeito. Várias coisas ao longo dessas 2 legislaturas agora. Por conta disso, obviamente, vai ter retaliação. É ação, uma reação. Por isso que eu falo que não pode ser muito fraco. Se for fraco, não vai aguentar. Tem retaliação. Se o teu psicológico não for ali inabalável, entre aspas, né, tu cai. Sim, então foi ruim o primeiro processo, lá em 2017. Eu tava no primeiro mandato, eu comecei a criticar e tal, e aí por conta de uma fala minha na tribuna foram lá me processar. Aí o primeiro foi ruim. Ficou mal? Mas eu pensei, que coisa, né? Agora já acostumei. Também 25, né, cara? 25, agora já sofri 21 processos judiciais e 4 processos na Câmara. Esse ano eu sofri 3 pra ganhar processos de na ti só o Câmara. Rafinha Bastos, né? Ele tem bastante. Eu acho que ele tem que se conhecer, tá? Bastante. Então, obviamente que... E eu tô exposto, né? Sim. Muito mais que os outros. Então, até um outro vereador lá pode falar uma besteira que não tem problema. Eu não posso falar besteira. Porque se eu falar alguma coisa que não for exatamente aquilo, eu vou ser processado. E às vezes até falando o que é certo, eu acabo processado. Então, por exemplo, teve uma vez que eu falei que eu tive uma fala que eu critiquei 12 casos de nepotismo que tinha na prefeitura, de parentes trabalhando. Caralho. Né? 12 casos. Eu falei durante 10 minutos na Câmara. E durante os 10 minutos, um momento era cunhada. Eu falei que uma pessoa era cunhada de outra e elas eram concunhadas. Meu Deus. Então, por conta disso, eu recebi um processo e eu tive que ir na tribuna e me retratar. Mas de qualquer forma, você não estava errado. Teoricamente não. Teoricamente né? não. Teoricamente não, porque cunhada. Mas aí eu tinha escrito com cunhada, porque eu tinha que falar com cunhada. Mas aí na hora de falar, eu falei cunhada. Se empolgou.
Errei. Então, errei. Por causa de um como você foi processado. Sim, esse foi um dos processos que fui e acabei Não, fazendo fala um sério. acordo. Sim, esse foi um. Né? Caramba. Então foi esse e outros 24. Então lá na Câmara, por exemplo, esse ano eu respondi 3, só esse ano. E o processo da Câmara é mais perigoso que um processo judicial. Porque o processo judicial, muito embora o poder judiciário também seja bem discutível, o Poder Judiciário tem possibilidade de recurso. Eu vou chegar lá no STF até que se for preciso. Agora, o processo na Câmara, eu posso ser cassado o mandato pelos vereadores. Então, os vereadores podem decidir me cassar o mandato. Então, esse é bem mais perigoso, porque esse não tem possibilidade de recurso. Se a Câmara decidir cassar o mandato do vereador, ela caça os vereadores. Tá, mas e por esse fato de você ser muito crítico e com certeza você é bastante persuasivo no teu trabalho, não ocorre isso dos políticos querer se juntar e puxar o teu tapete? Eu tava pensando nisso Você, agora você também. ser odiado por todos, algo Sim. assim, sabe? Sim, eu no primeiro mandato foi pior. Eu tive um processo em 2018 que eu respondi e em determinado momento eu achei que eu seria cassado. Meu Deus. E aí... Tava com o cu na mão, né? É, Numa mão tá o microfone e na outra tá o cu, né, segurando. e aí eu tive que Literalmente. naquele momento eu tive que escolher, né? Eu tinha que escolher ou entre continuar enfrentando ou entre me acovardar. E eu decidi, não, vou continuar Vou enfrentando. peitar porque eu sei que eu Vou. aguento. Mais ou menos. E aí eu convoquei as pessoas para ir na Câmara um determinado dia, as pessoas foram e pressionaram, e isso é uma coisa que muda. A Entendi. única coisa que muda o parlamento lá, a Câmara de Vereadores, as vontades, é pressão popular. Então, o dia que tá o plenário vazio, o dia que não tem pressão, vota de acordo com aquilo que é de interesse. Agora, o dia que tá o plenário cheio, o dia que tem pressão das pessoas, muda. Zero jogo. Aí não tem mais... 0 a 0. Aí é zero. Então, ali foi o que acabou me salvando, foi a pressão popular. Foi a pressão popular. Na época, a imprensa, alguns veículos de imprensa pressionaram, então... Eu acabei por ser absolvido lá na Câmara desse processo. Eu não tenho nenhuma condenação, nem judicial. Né? Eu tenho um processo que eu fui condenado em primeiro grau que eu recorri. E provavelmente, eu vou ganhar em segundo grau. Porque eu tenho imunidade parlamentar, né? A Constituição Federal garante essa imunidade parlamentar. Então, eu sou imune a minhas palavras, opiniões e votos no exercício do mandato. Então, eu posso falar aqui, por exemplo... Eu tô no exercício do meu mandato. A Constituição diz isso, que eu não posso responder pelo que eu falo. Processado eu posso. Posso ser processado. Sim. Processado, e aí tem um outro artigo da Constituição que diz que é o livre acesso à justiça. Todo mundo é livre para procurar a justiça. Agora, se vai ter o direito, é outra coisa. Sim. Então, eu respondi 21 processos judiciais, e nenhum deles eu tenho condenação com trânsito julgado. Que legal. Então, e nem vou ter, porque eu tenho imunidade parlamentar. Obviamente que tem o desgaste. Tem o custo, né? Deve ser um mais pouco alto, complicado, né? tem o velho? custo disso, e o desgaste, né? Porque não é Cansativo, fácil, e a audiência. E eu agora, pra encerrar os meus processos, eu até tô tentando fazer acordo. Sabe? Teve essa semana que eu fiz um acordo pra tentar Se acabar, livrar pra me livrar, porque é um saco ficar em audiência e ficar vendo processo e prazo. Então é ruim, não é fácil, não é muito bom. Mas... Tamo aí, né? E por conta da imunidade eu posso falar aqui, pode me perguntar qualquer coisa que eu vou responder, porque Que legal, eu sou cara. imune. Isso Não, aí, então vamos tentar o 26. Bora, Robson. Que isso. Brincadeira. Ô, cara, eu vi hoje eu vi na notícia, cara, que ia aumentar 60% ali o Transul e tal. Agora, eu não sei se eu deixo pra comprar alguma coisa pra comer ou se eu pego o ônibus, cara. O que tu acha disso aí? Ou abastece o carro, né? Porque... Pois é. Olha só. A Transul, ela opera em Lages aí mais de 50 anos, eu acho, que a Transul opera em Lages. A Transul, ela é listada desde 2016. Ela ganhou uma licitação. Foi uma licitação bem questionável. Não era esse prefeito que tá aí, era o Eliseu ainda quando a licitação era o outro prefeito. Mas é uma licitação bem questionável. Porque só ela pode operar transporte em Lages. Então, outras cidades a gente vê vans, micro-ônibus. Aqui em Lages não vai ter isso, porque está proibido pelo contrato. Só se a Transul quiser. Se ela quiser fazer, ela pode Só fazer. se a Toda Poderosa resolver. Mas se outra empresa quiser vir operar, não pode. O único tipo de transporte que pode aqui é o transporte Escolar. é o transporte de escolar ou transporte daí Uber e táxi, né? Transporte de passageiros. Mas transporte coletivo É só eles. é só eles.
Entendi. Até, olha, é bem questionável até que teve uma época que o Uber tinha o Uber que era o que você podia pegar e depois pegar em outro lugar, outra pessoa. Aqui em Lages até acho que não teve, mas eu fui em outra Acho que cidade isso que tem tinha. cidade maior, né? Acho Que que é não tem mais, é o, porque é eu o fui no compartilhado, né? que eles chamam. compartilhado, Uber compartilhado. Pelo contrato é proibido isso, porque é um transporte coletivo. Sim. Então não pode. Só se a Transul quiser fazer. Isso. Então, Só se a Transul decidir. só se a Transul fazer. Então essa é uma das coisas que o contrato ele é muito amarrado no sentido de que é para favorecer a Transul. Então eles E podem aí- fazer o valor que quiser, pra ser mais específico. E aí, e o valor ele é com base num cálculo onde eles apresentam uma planilha e eles chegam num determinado valor com base num aumento de combustível. Esse ano teve um aumento considerado de combustível, enfim, e queda de passageiro, principalmente. Mas aí veja só, a Transul hoje, a gente tá em 2021, ela faz o mesmo sistema que ela faz desde 1970. Não muda nada. Não mudou nada. Desde 1970 é um cobrador, um motorista, você pega em determinado ponto, é o mesmo sistema. Sim. E aí eu não consigo crer como uma empresa que opera da mesma forma. Em 1970 era uma forma, o mundo era um. Lages era uma forma. Lages, a sociedade se comportava de determinada forma. Hoje, em 2021, ela se comporta de outra forma. Então, uma empresa que não evolui com o tempo, e é o transporte coletivo em geral, mas principalmente, agora a gente tem que criticar a Transul. Uma empresa que não evoluiu com o tempo, ela vai ficar e vai perder passageiro, obviamente. Vai sim. Porque hoje, com a passagem já que já tá em 4,50. 4,50. Entre você pagar 4,50 e mais 4,50, R$9, e você daqui a pouco financiar uma moto, você prefere financiar a moto que vai compensar mais do que você comprar a passagem todo dia. Se você comprar passagem todo dia, se você trabalhar e que seja de 9 30, vezes. que seja de 30 um exemplo, que o cara vai dar 400 e poucos reais, mais de 400 e poucos reais, hein? Tranquilo. Pois é. E aí, talvez. Dá uma parcela de um... Dá uma parcela de uma moto, um até, carro, até um carro. Até um carro, Até de um repente. carro, de repente. Mas assim, você consegue passar a parcela de uma moto e arrumar E gasolina. abastecer ainda. E abastecer. Então aí é uma empresa, um modelo que não se evoluiu com o tempo. Sim. E aí, obviamente, vai cair passageiros. E da pandemia, isso foi ainda maior. Porque a pandemia também, a sociedade mudou. Hoje existe um novo normal. Existe uma nova forma da sociedade agir depois da pandemia. E isso vai permanecer. Então a pandemia ainda aprofundou ainda mais a crise na Transul que já estava. Parece que abriu a mente do povo, né? Porque assim, Sim. as pessoas começaram a ver janelas onde não tinham, pra ser mais específico assim, né? Começaram a ver formas de se viver de um jeito que não tinha antes. Porque antes a pessoa era muito aqui, né? Eu tenho que trabalhar, acordar cedo, pegar o ônibus e pronto. Depois da pandemia, o pessoal não tinha como pegar o ônibus, o que fez? Ou comprou uma bicicleta, ou comprou um patinete elétrico, ou começou a caminhar. Então acaba que realmente acontece isso, de perder os passageiros, né? Agora tô comendo. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu vou aproveitar também pra comer. Agora, eu acho que a gente... Tá. Então, a Transul não evoluiu com o tempo. Ela não evoluindo com o tempo, ela vai perder passageiro. E ela tá com, acho que 43, se eu não me estou enganado, a porcentagem. 43% dos passageiros hoje do que ela tinha antes da pandemia. E esse número vai permanecer, não vai aumentar. Vai aumentar pouco. Porque é uma empresa que não evolui. E ela não evoluindo, ela vai perder mercado. E aí, eu sou muito crítico a esse modelo, porque é um modelo onde, no contrato, ele prevê que a prefeitura vai ter participação nos prejuízos. A prefeitura, ela deveria fornecer o transporte público, porque está previsto na Constituição que é uma responsabilidade. Então, o transporte deveria ser fornecido pela prefeitura. Ela não fornece, ela terceiriza por uma empresa. Essa empresa obtém quando tem lucro é dela, e quando tem prejuízo, a prefeitura vai lá e participa. Ou seja, ela tem o exódia do Yu-Gi-Oh! Lá, cara. Ela não deixa ninguém concorrer contra ela. Se ela estiver passando mal, ela tem ajuda. Sim. E é um monopólio, né? Fora isso. Nunca perde, né? Não, ela não Acaba vai perder. que É um nunca monopólio. É só ela não tem concorrente. E aí, não é possível um modelo onde exista um monopólio de uma empresa privada e ela não consegue fazer lucro. Aí, me desculpe. Tem algo de errado aí, né? Tá, com certeza tem algo de errado. E aí a prefeitura fica bancando. A prefeitura já, desde o início da pandemia, já repassou para a empresa 5,6 milhões para compensar os prejuízos que a Transul teve pela pandemia. E aí agora eles vêm com esse número que é um número absurdo, que é esse aumento de 60% na passagem, que é para 6,93. É um número absurdo. E é uma estratégia, porque não vai aumentar isso. Obviamente que eles não vão aumentar, porque senão vai tornar inviável, não vai ninguém pegar mais Transul. Eles vêm, jogam esse número,
bem acima. Aí o prefeito vai lá, dá uma de bonzinho, aumenta e autoriza. Não, nós não vamos deixar autorizado 60%, mas nós vamos deixar 20, 20, 30. 15, É. né? 10, que já é um número maior que a inflação, Aham. né? Vamos deixar lá, 15%. Beleza, que bom. Aí o restante, quem que paga? A prefeitura. O povo não vai pagar, na verdade, né? A Exatamente. prefeitura não faz dinheiro. Quem faz é o povo. Então o povo vai lá e recolhe imposto e o prefeito vai e repassa pra Transul. É isso que vai acontecer. E pra onde que vai esse dinheiro da Transul? Porque assim, os ônibus batendo tudo. Não, e diminuiu bastante as linhas, né? As linhas estão... Bom, você inclusive me pediu uma foto, lembra? Que você me chamou no Instagram e falou, me passa essa foto aí. Cara, na pandemia ali, até tinha 2 ônibus, que eu saía, foi logo que eu comecei a trabalhar na TIM, meu carro tinha estragado. Eu pegava o ônibus aqui na frente de casa, ali no batalhão ali, se dividia um pouco, aí ficava vazio um pouco. Aí passou acho que umas 2 semanas, parou isso. Foi quando eu tirei a foto e postei. Aí você me pediu a foto. Cara, do nada eles pararam de pôr 2 ônibus na linha, porque deu uma diminuída na questão da pandemia e tudo mais, aí começaram a deixar assim, e até hoje tá assim. O ônibus passa aqui na frente de casa lotado de gente em pé. E olha, é bem complicado essa situação aí. Isso foi uma das coisas que eu acho bem engraçado. Até o secretário de saúde, ele durante a pandemia, ele criticou as empresas, criticou isso, criticou aquilo. Mas a Transul ninguém mutou. Uhum. Transul não recebeu multa nenhuma. As empresas, várias, receberam. Sim. O seu secretário de saúde também teve um dia que ele foi num restaurante, comeu, daí depois que comeu no restaurante, saiu e postou nas redes sociais. O restaurante tava cheio. Porque ficou ali então, não foi embora. Mas aí isso ele postou. Mas sobre a Transul, e eu diversas vezes critiquei, não se fala nada. A Transul hoje ela é intocável. Né? Ela é intocável em Lages. Virou um rei, né? Virou, é uma empresa. É a empresa que ela tem monopólio, ela tem lucro, e quando não tem lucro, a prefeitura vai lá e dá o dinheiro para fazer lucro. Realmente esse modelo é um modelo vencido. E eu fiz uma denúncia até sobre isso no Ministério Público, sobre esse repasse que a prefeitura repassou para a Transul, questionando a legalidade desse repasse, porque pela lei de responsabilidade fiscal teria que ter uma autorização legislativa, então teria que ter uma lei específica para autorizar esse repasse, e não tem essa lei. O prefeito fez direto sem lei. O boca a boca. Sim. Complicado, né? E aí o povo acha que às vezes que é aquele negócio. É trazendo as pessoas aqui que a gente fica sabendo desses dados, porque muitas vezes a pessoa só pega o ônibus, vai pra casa e não sabe de nada do que tá acontecendo. Né? E querendo ou não, acaba que essa empresa, a Transul, é podre de rico e ninguém sabe. E o pessoal fica andando nesses povos aí, nesses ônibus. Pois é, e uma das exigências do contrato é que se renovasse a frota, não sabe exato agora, mas se eu não estou enganado, teria que ser 9 em 2018 e 9 em 2019. Eu acho que é isso, mas desde do contrato de 2016 ela não renovou a frota. Então ela não está cumprindo o contrato nesse quesito. Quesito de renovação de ônibus. Tá, mas Nesse quesito ela não está cumprindo, na hora né? de cobrar, Mas na hora de cobrar, ela quer. abre a boca. É, mas é sempre assim. É sempre assim. É verdade, meu amigo. Cara, olha, eu... Depois que consegui, graças a Deus, a conquistar o meu carrinho próprio ali, eu não andei mais de Transul, mas... É, mas tem gente que anda, né? Uhum. Tem muita gente que Muita anda, né? gente. Não é todo mundo que consegue no momento conquistar um objetivo, assim, como ter um carro próprio. E, assim, cara, eu gostava de andar de Transul só por E veja encontrar só, as pessoas que estavam ali, né? e veja só, é que aqui parece que o incentivo não é que se pega o transporte coletivo. E a gente vê principalmente na Europa que o incentivo é o contrário, né? Que O pega. incentivo é que se pegue o transporte coletivo. Uhum. É que se favoreça esse tipo de transporte. Mas aqui não. Aqui Até mesmo porque a grande maioria da Europa hoje é elétrico, né? Não tem mais combustível. Por isso que é barato, também. né? É metrô, é aqueles bondinhos elétricos e assim vai, né? Então, cara, que o Brasil, eu acho o Brasil muito fechado. Era uma pergunta que eu ia te perguntar, mas eu achei que poderia ser muito imbecil, como eu te falei. Eu não entendo muito de política, mas às vezes a gente pode fazer uma pergunta que é idiota, né? Mas, cara, eu acho que pra mudar o Brasil, eu acho que teria que ter uma reforma política geral, desde lá de cima, presidencial, eu acho. Porque, assim, cara, falaram que iam tirar o Lula de lá, o Bolsonaro ia entrar e ia mudar. Cara, mudou algumas coisas, mas piorou em outras. Eu acho assim que só vai mudar realmente, como eu te falei, posso estar sendo imbecil de fazer esse tipo de pergunta e coisa e tal, mas eu acho que só vai mudar quando eles pensarem assim, poxa, a gente não precisa de tudo isso de dinheiro pra viver. Porque, poxa, é vale alimentação de 10 mil, é vale moradia de não sei quanto, entendeu? Juntando tudo, os caras ganham mais de 50 mil aí, um exemplo. Né? Não posso estar sendo, como eu disse, equivocado no que eu tô falando, mas é o que eu penso.
poxa, eles falam em subir as coisas, subir tudo isso e imposto, mas pra ajudar, aí você sobe a gasolina, por exemplo, sobe 3, 4 reais, né? E o salário sobe pouquinho, 50 reais, um exemplo anual. Então eu acho bem complicada essa situação com relação a isso. É o que eu penso, pelo menos, né? O meu modo de Sim. pensar. Pois é, eu tenho um pensamento bem crítico quanto ao nosso sistema, e não é nem só o sistema político. A gente precisa primeiro de uma reforma tributária, porque a forma de distribuição dos recursos, dos tributos hoje, primeiro que elas prejudicam quem menos tem. Porque hoje a incidência do tributo, ela se dá maior sobre o consumo. Sim. Então, quem ganha, quem é assalariado é que paga mais tributo do que quem ganha mais. Esse é o primeiro ponto. Segunda, distribuição também sobre os entes federativos, porque a gente é uma federação. Então, federação, ela é a união de várias unidades federativas. E a gente tem uma peculiaridade, o Brasil tem uma peculiaridade que os municípios também são federação. Mas, na hora de distribuição dos recursos, dos tributos, 58% fica com a União. A maior parte dos recursos fica com a União. E os municípios só ficam com 12% dos tributos. Então, em geral, os municípios eles não têm autonomia para conseguir administrar. E é aqui que o mundo acontece. Aqui que a saúde básica deve ser fornecida, a educação básica deve ser fornecida. Só esses dois principais, né? A gente pode falar. E esses dois itens, eles acabam dependendo muito, carecendo muito de recursos da União. Então, quanto Brasília tem muito, lá tem muito, o presidente da República tem muito dinheiro para conseguir distribuir, os deputados federais, deputados estaduais têm muito poder, os municípios, em geral, os prefeitos, acabam tendo pouco dinheiro para administrar. Aí não tem Então, como trabalhar, né? Aí não tem como trabalhar. Então, uma reforma tributária é essencial. Uma reforma administrativa também, porque aí a gente fala, né? E tem uma crítica muito dos políticos. Mas o Poder Judiciário é quem mais consome dinheiro. A gente veio diversas vezes. Tem um teto. O teto é o salário do presidente da República, que eu acho que tá 39 mil, 40 mil, que é o máximo que alguém poderia ganhar dentro da administração pública. Mas tem desembargador ganhando 500, 600 mil reais por mês. Em vários estados tem isso. Né? Contrariando a Constituição, expressamente. Mas ganha, e legal. Aí quando o poder judiciário, que tem muito recurso, que paga muito bem, juiz ganhando bem, desembargador ganhando bem, que não são eleitos, né? Estão lá e vão ficar a vida inteira. E o máximo que podem ter, se roubarem, é ter uma aposentadoria compulsória. Sim. Né? Que é uma coisa. Se ele roubou, ele vai ser aposentado. Vai ficar aposentado. Então, juiz ganhando muito dinheiro, desembargador ganhando muito dinheiro. O Ministério Público também tem muito recurso. Isso a gente precisa discutir também. Né? E aí, até é arriscado eu falar isso, porque daqui a pouco, né? Mais um processo. Mas isso é uma coisa que precisa se discutir também, uma reforma administrativa, uma Exato. reforma administrativa profunda. Também dentro dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo também, porque isso também tem. Sim. Tem que ser feito a todos os níveis, mas não é um problema de recurso, um problema exclusivo dos políticos. É dos Sim. políticos também, mas é daqueles que também são políticos, porque o poder judiciário às vezes é tão político quanto os outros poderes, Sim. mas eles não são eleitos. Exato. Como eu disse, é uma pergunta que eu talvez estava equivocado, mas assim... Não, foi interessante, não, foi interessante. Não tô longe da tua conclusão, creio eu. Sim, mas né? não é isso aí mesmo. Mas é que é complicado, né, cara? Você vê aí os caras andando de jatinho, comprando comida top, não sei o que, não sei o que. E aí tem pobre aí, às vezes, que vive de uma cesta básica, entendeu? Eu acho muito errado isso. Muito errado. Porque, assim, eu acho assim que o Brasil, eu acho que teria a chance de ser quase um país de primeiro mundo ou chegando perto. Se fosse bem administrado. Porque, assim, porra, eu acho o Brasil um dos mais ricos do mundo com relação a riqueza de mão de obra, matéria-prima, tudo, né, cara? Eu acho assim que a gente exporta muita coisa, madeira a gente exporta frango. Eu fui crescido e criado em São Joaquim, certo? E eu falo isso com meus pais, amigos que são donos de pomar. Cara, muitas das vezes, as maçãs mais top que saem de dentro de São Joaquim, que é exportada para fora, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Japão, para outros lugares, são as maçãs mais top. Aonde se planta, se colhe e se produz, a maçã que eles comem é refúgio, entendeu? Então eu acho isso muito errado. E ainda paga um pouco, né? Porque assim, ó, quando, um exemplo, São Paulo vai comprar maçã daqui de São Joaquim, compra maçã, por exemplo, a 1 e pouquinho, R$2.
Aí você, no final de semana vamos pra São Paulo, vai em São Paulo, vai comprar uma maçã lá, tá R$ 9. A mesma maçã que foi comprada a 1 e pouquinho tá 9. Então isso eu acho muito errado, sabe? Então, poxa, se vai cobrar tão alto, valoriza de onde vem também, entendeu? É o que eu penso, assim. De tudo, não só esse exemplo em si, mas assim, acho que do Brasil inteiro. O Brasil, ele tinha condições de receber muita grana e saber ser administrada, como a gente tava comentando antes. É o que eu penso. Tu acha que nesse assunto que a gente entrou agora, ele é muito. Eu vou falar culpa. É da velha política, cara. Assim, é o sistema, né? E não entrou ninguém com coragem de fazer umas reformas nesse sentido, né? Reformas administrativas bruscas, reformas tributárias bruscas e também reformas políticas. Porque aí você iniciou na reforma política, precisa de uma reforma política, mas é uma reforma política profunda. Não, vamos alterar de 4 para 5 anos, mano. Não é isso, reforma política. Reforma política é alterar, deixar alguém que não é filiado a um partido ser candidato, alterar. Porque hoje, o nosso sistema político é para as pessoas permanecerem no poder. Isso, Sempre na mesma panelinha, né? é para as pessoas permanecerem. Porque assim, para eu ser eleito a primeira vez foi bem difícil. Para eu ser reeleito é muito mais fácil, porque a gente já tá no mandato, a gente tá no mandato, eu tenho programa de rádio que eu estou exposto, enfim, o sistema ele não favorece surgimento de novas lideranças. Esse é um ponto. Enquanto não ser permitido candidatura avulsa, sem partido, a gente fica refém dos partidos políticos, que em geral não representam mais as pessoas. Os partidos políticos também são, a maioria, instituições falidas. Instituições que ideologicamente perderam suas ideologias. Perderam suas ideologias. Então, precisa discutir uma reforma política brusca para fazer as pessoas de fato serem representadas, né? E fazer uma alternativa do poder. Hoje, uma eleição é cara. Em média o quê? Uns R$ 7.000 pra mais? Uma eleição para prefeito, R$1 milhão. Não, e vereador. Vereador é uma eleição atípica. Porque vereador, veja só, vereador, você é uma eleição que você consegue, por exemplo, eu conseguiria ser eleito sem recursos, porque eu já tinha um trabalho prestado, né? Então, uma eleição para vereador não é uma eleição pequena. Mas uma eleição, por exemplo, de prefeito, é uma eleição que tem tempo de TV, né? Que tem os candidatos a vereador, que tem que pagar centinho para os candidatos a vereador. E tem um outro formato, é uma campanha que custa muito. E nesse modelo de sistema político que a gente tem, para você ser candidato a prefeito, aí as pessoas criticam o fundo partidário. E eu até critico o fundo partidário. Mas hoje o fundo partidário é a única forma que uma pessoa pode ser candidato de igualdade com quem tem dinheiro. Porque para você ser candidato a prefeito, ou você é rico, tem bastante dinheiro, ou você faz acerto com o empresário para bancar tua campanha e daí você fica devendo favor, ou você usa o fundo partidário. Como é que você vai pagar R$1 milhão numa campanha? Não existe fórmula mágica. E daí as pessoas são muito críticas e ficou na moda criticar o fundo partidário. E não que eu seja favorável, não estou defendendo o fundo partidário. Sou crítico ao fundo partidário, inclusive da forma de distribuição. Porque é uma forma que favorece a quem já tá também. Por isso que eu sou mais crítico ainda do fundo partidário. Mas hoje o fundo partidário é a única ferramenta que um homem médio tem de poder ser candidato a prefeito numa cidade, por exemplo. Entendi. Sem o fundo partidário, ou você é rico, ou você faz acerto com o empresário. Aí tem os dois modelos. Tem aquele candidato que é rico, que faz campanha, e tem aquele que não é rico, mas daí faz acerto com o empresário, e daí fica devendo favor durante o mandato. E aí, a gente tem casos em Lages, inclusive, e aí vai favorecer licitação para aquela determinada empresa ganhar, vai fazer acerto para aquela empresa que bancou a campanha, porque ela vai querer um favor depois, né? Será que não é daí que vem as vantagens da Transul? Eu tava coçando pra falar isso, cara. Mas eu tava pensando se poderia ou não. E falando nisso, com relação à eleição de prefeito, a tua ideia seria chegar aonde na política? Assim, o que você almeja pra ti no futuro? Objetivo pessoal. Exato. Tipo, por exemplo, eu quero ser um prefeito, eu quero ser um Acho que ele quer ser jogador de futebol. Não. Só pra chutar. Cara, olha só, eu sou muito seguro em falar isso. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sempre fui uma pessoa muito otimista. E desde criança eu falei que eu queria ser político e eu tinha certeza e eu queria ser presidente da república. Esse é o meu sonho. Que legal. Desde criança. Cara. Mas agora eu entrando na política,
Isso era meu sonho de vida. Meu sonho eu colocava na frente de tudo quando eu era criança. Uhum. Isso aí. Era ser presidente da república, eu quero ser político, eu faço qualquer coisa. E agora eu entrei na política e eu tô já há 5 anos, eu percebo que algumas coisas elas estão na frente das outras na vida. E a gente não pode renunciar a tudo pelos sonhos. Então os meus sonhos são importantes. Obviamente eu continuo com esse sonho. Mas algumas coisas estão na frente dos meus sonhos. Os meus princípios, por exemplo, eles continuam eles estão na frente dos meus sonhos. Então se eu tiver que renunciar aos meus princípios para continuar na política, eu vou sair da política para continuar com os meus princípios. Sim. Eu tenho a minha família também está na frente dos meus sonhos. Então algumas coisas eu coloquei hoje na vida, tenho mais experiente, algumas coisas eu coloquei na frente das outras. Uma balança, Então, né? então eu tenho pretensão de continuar na política, mas enquanto eu puder, enquanto eu permanecer com os meus princípios, as minhas ideologias, enquanto isso fazer bem pra mim também, porque é desgastante, mas enquanto eu puder ajudar as pessoas, enquanto eu puder ser representando as pessoas, enquanto eu puder mostrar o que tá acontecendo, enquanto eu puder permanecer com meus princípios, eu permaneço na política. Enquanto eu não puder mais, eu saio, porque não é essa a minha profissão. Eu tenho uma pergunta, cara. Assim, quando a gente começou a falar sobre o assunto, você falou que muita gente entra lá com uma mente de fazer alguma coisa, como você disse, tem os seus próprios princípios bons, mas chega lá, acaba se tornando. A pergunta que eu tenho é a seguinte, se é os outros que impõem isso até chegar que a pessoa realmente faça com que, por exemplo, um exemplo falando mais certo, assim, mais aberto, roube, por exemplo. Alguém que dê um jeito de fazer com que facilite para as pessoas conseguir o que querem e acabar se corrompendo. Porque, assim, pode entrar puro, mas se corromper lá dentro por causa dos outros, né? Ou você faz, ou você acaba saindo daqui, mais ou menos isso? Na verdade, você acaba entrando no jogo e eu percebi bastante colegas meus que até entraram com boas intenções e acabaram no decorrer entrando no jogo. Mas o que eu percebo mais, talvez, eu tenha coragem, é um medo de alguns. Né? Então eles conseguem levar, mas aí é um sistema agindo contra. Né? Então lá dentro da Câmara, você entra lá. Aí tem as pessoas que pedem alguma coisa, que você melhore, faça isso, resolva aquilo, e a prefeitura não faz aquilo que tu pede porque... E aí vem naquilo, né? Que daí não é função do vereador, mas eles querem fazer. A prefeitura não faz aquilo que tu quer que seja feito, e aí tu tem que dar uma demonstração para as pessoas. Por exemplo, um vereador de bairro, né? A prefeitura vai lá e não vai mais naquele bairro porque o vereador não tá votando aquilo que o prefeito quer. Nossa. E aí ele começa a se sentir pressionado na casa dele, os vizinhos dele. Aí lá dentro da Câmara, o prefeito que acaba mandando, em geral, no parlamento, ele tem a maioria, acaba barrando os projetos daquele vereador. E aquele vereador fica com isso. Daqui a pouco ele recebe uma intimação judicial, começa a responder um processo judicial por conta de alguma coisa. Então é um sistema Que montado. que corrompe, né? E aí você tem que ter força. Aí você tem que ter coragem. Ou vai ou racha, que é o que você falou. Aí, ou tem coragem ou nem tem entra. coragem ou não entra. E aí a gente percebe que eu percebi muitas pessoas boas, mas que não aguentam a pressão. Entendi. Daí vão até não aguenta a pressão e acabam daqui a pouco entrando no jogo. Então tá, vou votar isso que o prefeito Ou quer, vou desistindo, votar né? isso. Ah, Então isso a acaba gente que- percebe que acontece. Nossa, é doloroso isso, né? É. Então é que mais do que... Por isso que tem que escolher o parlamentar, não só o vereador, deputado estadual, deputado federal, muito bem, porque se ele não representar as pessoas que colocaram ele e for por outros interesses, alguns vão já com má intenção. Né? Isso, obviamente. Muitos vão. A maioria vão. Vão lá pra colocar parente trabalhar na prefeitura, pra ter favorecimento próprio dele. Ter dinheiro. Entendeu? Aí esses é um outro modelo. Mas algumas pessoas vão com intenções boas, mas no decorrer do caminho acabam entrando no jogo. E daí não aguenta, porque tem que aguentar a pressão. Né? Não é fácil. Eu perco todas as votações na Câmara, tem todas essas pressões. Projeto meu, geralmente é barrado, um projeto de lei que eu entro, não consigo levar porque eu não tenho maioria, a maioria é contra mim. Então, porque é meu, ele vai ser barrado. Eu acabo respondendo processo judicial. Eu não tenho nem abertura com o prefeito, nem quero ter também. Acaba tipo, acaba sendo um pouco de perseguição, né, contra você. Então acaba você... E até a imprensa. Agora eu vou falar, agora é bom falar isso aí também. A imprensa... Fica à vontade. Né, a imprensa, ela em geral, ela sobrevive de recursos públicos. A imprensa em geral. Então o modelo de imprensa ele também precisa evoluir. Porque o modelo de imprensa
ele está se falindo. É aí que Isso nós é- entramos, é aí que nós entramos. Estamos aqui Esse pra ajudar, estamos é- aqui pra ajudar. E essa é a prova, por exemplo, do jornal. O jornal Correlagiano. O jornal era um dos mais antigos de Santa Catarina. Ele teve que fechar. Fechou, é. Fechou. Porque é uma imprensa, o modelo de imprensa está falindo. E aí, as empresas acabam dependendo do recurso público. E quem que dá o recurso público? O prefeito. Prefeito. E aí, ela acaba falando aquilo que o prefeito quer. E aí, acaba barrando quem é contra. Então, eu sou muito fechado. Eu hoje tenho um programa na rádio, na RC7. E até eu preciso agradecer, o Ricardo Córdoba me convidou. Eu faço programa, tenho o meu horário, tenho os patrocínios pagam. Mas, que é o que eu tenho abertura, obviamente, agora, por ter o programa. Mas eu tenho muito pouco aberturas em veículos de imprensa. Porque eu sou contra. Né? E aí, quando é pro veículo... Por exemplo, eu teve um problema familiar comigo há 2 meses atrás. Né? Não era nem em relação a mim, meu pai. Né? Não tenho um problema de falar isso. E aí, uma determinada da rádio ficou a tarde inteira batendo naquilo. Tarde inteira. Nossa, notícia bombástica. O pai do vereador não tinha nem a ver. Eu não tava nem sabendo o que estava acontecendo. Mas eu era o pai do vereador. Aí eles podiam noticiar. Mas aí, quando tem um cidadão num terreno público que custou 10,6 milhões de reais, terreno público, usando esse terreno para fins particulares, com custo de 10,6 milhões de reais para os contribuintes, eu não vi essa mesma imprensa falar nada, esse veículo de imprensa. Nem me chamou pra falar sobre isso. Tá no jogo, tá no jogo. Entendeu? Então é isso que a gente enfrenta. Felizmente, hoje a gente tem veículos alternativos de modelo de informação. Rede social, principalmente. Eu te acompanho bastante, eu vejo Que a bastante. gente consegue mostrar as informações para as pessoas. Porque se não é rede social hoje, com certeza eu estava fadado a ser desconhecido. Porque ninguém. Eu não ia ser chamado para nenhum veículo de imprensa, eu não ia ser chamado para. Porque eu enfrento. Eu não tenho problema em falar isso. Eu, ano passado, denunciei, porque o prefeito gastou com publicidade da imprensa 3 vezes o valor que ele poderia gastar por lei. Eu falei o ano passado. Inclusive, passei para os 2 candidatos a prefeito, para Carmen e para Lucas, nenhum dos 2 quis denunciar. Não sei porque estava do lado dele, o que era. Nenhum dos 2 quis. Medo. Talvez medo. Nenhum dos 2 quis denunciar, mas estava irregular. Eles poderiam, inclusive o Serão poderia nem ter concorrido por conta dessa irregularidade. Que é uma irregularidade de lei. E aí eu falo, né, que sobre a imprensa, porque eu de fato não tenho rabo preso. Não tenho rabo preso com a imprensa, não tenho rabo preso com a Transul. A Transul também é intocável e você vai ouvir pouco vereador falar. Não sei se vai ouvir algum vereador falar sobre isso. Não vai ouvir falar político em geral falar sobre isso. Porque eles têm rabo preso em geral. Com essas empresas, rabo preso com a imprensa, eu não tenho. Não tenho rabo preso com a imprensa, não tenho rabo preso com empresário. Você vive o seu, né? Eu tenho compromisso com as pessoas que me deram mandato. 2.763 pessoas votaram em mim pra eu seguir determinada linha. E daí não é, e isso é uma coisa que a gente precisa, né? As pessoas, mas eu não votei em você, e você também, eu represento também quem não votou em mim, né? Mas o meu compromisso é com as pessoas que votaram na determinada cartilha que eu apresentei. Né? Eu falei, eu vou fazer isso. Então as pessoas que optaram por outro candidato, elas talvez optassem por um outro tipo de representante. Eu fui eleito para fazer aquilo que eu prometi em campanha. E esse é o meu compromisso. Não um compromisso com interesses obscuros. Interesses próprios. Eu não tenho parente nenhum trabalhando meu na prefeitura, nenhum amigo meu, cabo eleitoral, não coloquei ninguém para trabalhar na prefeitura. Não porque não tive oportunidade, porque o prefeito me convidou, inclusive, para ser secretário na legislatura passada. Eu não quis indicar ninguém. E parente, graças a Deus, meus parentes, cada um se vira, né? Ninguém precisa. E mesmo que precisasse, não ia ter, né? Eu não ia colocar na prefeitura. Não tenho rabo preso na prefeitura. E principalmente com a imprensa. Isso a gente precisa falar também, é bom expor, porque a imprensa, em geral, ela é seletiva. E aí tem esse problema também. Entendi. Cara, e além de política, o Anderson, a gente estava até comentando antes de você chegar, tem mais alguma coisa que você faz além da política? O Anderson já me falou meio por cima, assim, mas eu gostaria que você falasse, assim, o que você... Eu já sabia, eu sou inteligente. Eu sou advogado, né? Essa é a minha profissão. Isso é bacana, porque assim, como você recebe muito processo, você entender Você do mesmo. assunto, cara. Porque assim, tem muita gente que é leigo em tudo, né? Agora, por exemplo, tem gente que entra lá, vira político e a profissão é política, só isso. Eu não. A política ela não é, nem pode ser profissão, pode ser a minha profissão. Eu me dedico, sou de fato dedicado. Alguns cargos públicos exigem dedicação exclusiva, o cargo de prefeito exige dedicação exclusiva. Você só pode ser prefeito, você não pode ser outra coisa. Mas vereador, não. Então, eu tenho meu mandato,
eu continuo com o comprometimento do meu mandato, mas a minha profissão não é essa. Minha profissão é advocacia, eu sou advogado desde 2017, abri até recentemente o escritório de advocacia com o Dr. Marcelo Menegotto, que é um amigo meu de anos, ele tem 20 anos de advocacia. De longa data. E não tenho 20 anos de amizade com ele, porque eu tenho um pouco menos, né? Eu já tenho 20 anos, mas eu não tenho 20 anos de amizade com ele. Mas ele já é advogado há muito tempo, então a minha profissão é essa. Então, se eu não acabar não sendo eleito, eu não tenho. Não é a minha preocupação, não é financeira, né? Em relação a isso. Minha fonte de renda é outra. A minha preocupação é, de fato, representar as pessoas. Que bacana. Bacana ouvir isso, assim, de um político e que todo mundo vai ver que realmente o político não é só ladrão, pra ser mais exato, né? Como foi que eu comentei lá na foto quando eu publiquei, eu falei que você é um cara que o pessoal votou e bacana que você tá fazendo o que você prometeu de fazer, né? Isso eu acho interessante. Agora, Eu sou economista também. Eu me formei em economia também, mas eu não tô exercendo atualmente. O Anderson comentou isso comigo. Eu sou economista também. não, quis teimar comigo ainda, né? Mas Não viu como eu sabia? Viu como eu sabia? Desculpa. Eu não teimei. A advocacia eu exerço, né? Eu sou advogado, tenho processo, tal. Economista eu também sou, mas economista eu atualmente não tô exercendo. Cara, isso é questão de economista, a gente acha bacana, porque as escolas deveriam ensinar, né? Questão política, econômica, né? Porque assim, a gente aprende coisa de quando o Brasil foi descoberto. Eu acho isso muito errado, cara. Tá igual o modelo da Transul ali, cara, não muda. Não muda nunca. É o que o Chafransky falou pra gente, né? O Felipe, ele falou, cara, eu acho muito errado a questão da escola, o jeito que a escola ensina hoje em dia. E ele falou que o filho dele, quando ele tiver um filho, ele vai ensinar diferente. Ele vai ensinar questão de economia, vai ensinar coisas que a escola não ensina hoje, que eu acho que peca muito. Que agrega pra vida, na verdade, né? Porque a escola ela mede o aluno através de notas, né? Isso eu acho muito errado, cara. Acho muito errado. Porque o aluno se esforça pra caramba, ele não aprende, ele decora. Eu acho isso muito errado. Então é bem complicado. É um sistema vencido também. Bem vencido. A gente podia falar um pouco dos patrocinadores. Beleza. Você pode estar baixando o aplicativo da Don Corleone, né? E fazer os pedidos por ali. Se você também pode estar baixando pelo iFood. No iFood você consegue fazer o pedido. O iFood é o oficial deles, não consegue nem no Delivery Much, nem outro, somente no iFood, certo? E vocês também conseguem tá indo até o balcão e mencionando o nosso podcast Pod Prosa. Você ganha 10% de desconto em qualquer um dos pedidos que você fizer, desde que não esteja em oferta, certo? Então aproveitem, peçam em casa, porque a pizza é muito gostosa mesmo. E segue eles no Instagram também. Exatamente, @Don Corleone. Isso aí. A gente vai deixar nos links ali das redes sociais. Voltando agora aqui pra nossa entrevista. A nossa prosa. Nossa prosa. Cara, fugindo assim um pouco do termo de política, assim. Eu tava assistindo, cara, o jogo do Flamengo, velho. Não. E eu sei que você é flamenguista, cara. Esse assunto não. Isso aí, vamos falar. Legal o papo. Vamos voltar a falar de política, que é o que o homem entende. Tranquilo, então. Era só pra te zoar, gente. Era só pra te zoar. Pois é, que triste, né? Não, mas isso aí tá passível com qualquer time. Eu nem vou falar o meu aqui porque ele tá pior. O Grêmio, é melhor Por que você você vai falar. falar, cara? É melhor ser falado porque chegou lá e tal. Não, isso com certeza, né? Do que nem ser comentado nas mídias, por exemplo. O Grêmio? O Grêmio vai cair hoje ou amanhã? Depende de alguns resultados aí, não né? vai nem levantar, mas já tá Hoje, a caído. gente tem que jogar um futebolzinho, cara. O meu colega que ele joga no gol, ele Eu tampa o gol. Olha aí, ó. Eu não jogo nada em mim. Cara, última vez que eu joguei, eu tinha 16 anos. Olha só, eu tinha 16 anos. Eu joguei aqui em Lages, num campeonato estadual. A gente ficou em segundo lugar. Porque o menino que chutou, era pra mim chutar o pênalti, eu fiquei com medo de errar, o menino foi, chutou e errou. E aí a gente ganhou segundo lugar aqui, a gente... Foi até num colégio que tem ali pra trás da Catarina, não sei se ainda existe, cara, que eu era piá, não me localizava, mas tem a Catarinense ali, a farmácia, lá na rótula tem um colégio ali pra baixo, eu acho. Era por ali, não lembro direito. Eu sou Flor do Ardo, né? O Univest, antigo Univest. Eu acho que foi ali que a gente fez um campeonato e coisa e tal. Cara, e no teu momento de lazer, assim, quando você quer esquecer política, quando você quer esquecer que o Flamengo perdeu, quando você quer esquecer tudo, cara, assim, o que você faz no teu lazer? Pra ficar feliz, ele lembra que o Grêmio tá caindo. Cara, olha só, eu sou faço social, né? Eu tenho meus amigos, a gente sai. Eu leio bastante, é uma coisa que eu faço. Cara, eu queria aprender, tá? Queria aprender a ler, eu não gosto de ler. Ele não sabe ler. Não é essa questão, mas, cara, eu odeio ler. Até
Mas você tem que ler aquilo que tu goste. É, Esse é um básico. Começa aí, né? Você não pode ler, se for ler alguma coisa que você não gosta, tem que ler alguma coisa que não é possível, algum assunto te interessa. Cara, eu gosto de comédia, né? Daí por isso que eu comecei, era o que eu ia falar agora, tipo, através do stand-up, que eu fui convidado pelo Galo pra fazer stand-up, através do stand-up eu comecei a ler livro de comédia. Mas então é isso. Né? Então você É. tem que ler aquilo que tu gosta, alguma coisa que te atrai. Eu também, se eu for ler alguma coisa que eu não gosto, eu não. Mas eu gosto bastante de ler. Eu leio desde bem pequeno, eu leio. Então eu gosto de ler, mas eu gosto de ler mais aquilo que eu gosto. Hoje eu leio o que eu gosto. É igual assistir, né? Igual assistir alguma coisa, você Igual vai assistir o assistir. que gosta, o que não gosta, você nem... Exatamente. Então tem que ser um assunto. Bom, eu leio, né? E eu saio com meus amigos. E a gente ficou sabendo que você sai bastante. É, Tem que aproveitar, diga, Claro. jovem assim, né? né? Jovem. Você gosta Viaja, eu gosto de viajar. Cara, mas né? quem não gosta, né? É Viajar igual top. quando eu tava criticando muito o Neymar, cara. Ele pegou e me lançou pra empresa, né? Eu, jovem desse ano, com dinheiro, um jovem desse jeito, né? Com o dinheiro que eu tenho, cara. Pois Tu é. acha que eu vou me privar? E eu que não tenho dinheiro do Neymar, né? Mas eu sou um jovem normal, né? Faço coisa que o jovem faz, normal. Perfeito, perfeito, cara. Você tá com 26, você falou, né? 26. Cara, é bem jovem mesmo. Eu tô com 29, vou fazer 30 anos. Meu Deus do céu. 27 eu vou fazer daqui um mês, janeiro, 4 de janeiro. 27. Que massa, cara. Ó, Ó, mais daqui um, um mais mês. um. Mais um que vem próximo do aniversário. Quer dizer, o Chafrans que veio na véspera, né? Veio Do no dia aniversário 4, o dele. aniversário dele é dia 5 e você tá próximo aí também. 4 de janeiro. 4 de janeiro. Que massa, cara. Bacana que passa a virada já aproveita e embalo, né? Sim. Que Nem massa. paro, né? Nem para. para. Não, essa semana eu vou tirar folga, porque não, virada e a virada do meu ano também. Né? Vai virar do ano antigo pro novo. Claro. Ah, cara, que bacana. Eu tava, como eu te falei, eu tava bem nervoso pra. São duas pessoas assim. Porque assim, não que os outros não me deixem nervoso, porque querendo ou não, a gente tá começando agora, né? A gente não sabe o que falar, não sabe o que conversar ainda, porque querendo ou não, não é que eu estude, eu vejo muito podcast. Então eu vejo, assisto direto, às vezes eu tô deitado no sofá assistindo podcast. Então eu curto pra caramba esse assunto. E eu tava nervoso de falar contigo, exatamente por isso, por eu não entender quase nada de política, 2. né? E eu também tô um pouco nervoso de conversar com a Ana Carolina. Eu tô um pouquinho nervoso, porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que tá na Sim, mídia há ela é. muito tempo. E ela tem, querendo ou não, ela tem um... A gente vai ter que se portar, não que seja o seu caso. A gente também tá se portando. Beleza. Tá Comigo eu não preciso se portar. Calma. Calma. Voltando ao que eu tava falando, a gente precisa se comportar diferente, Sim, né? sim, Claro sim. que contigo também, por exemplo, a gente já teve Não, convidado mas aqui que a a Ana gente falou. também é muito querida. Né, então, ela me respondeu em seguida, cara. Eu achei que ela ia demorar uma vida pra me responder, ela me respondeu Não, em seguida. ela é muito querida. E eu fico assim, por exemplo, a gente já teve convidado que a gente falou palavrão caramba, entendeu? E contigo a gente já tem que ser um pouquinho mais. Não, mas também pode falar a palavra. Não é essa questão. É porque assim, querendo ou não, é um assunto mais técnico, é um assunto que tem que, né? Então tem que ter uma questão de equilíbrio, né, nos assuntos. E era isso, cara. Eu fiquei feliz, como eu te falei, tava bem felizão de você ter vindo, de você ter respondido logo em seguida também. Todos, na verdade, né, Anderson, responderam a gente em seguida. Pois é, eu até acho que talvez tenha demorado. Eu recebo. As redes sociais, elas aproximaram e as pessoas hoje têm um contato Direto, né? Eu recebo por dia, assim, entre Facebook, Instagram e WhatsApp, 100 mensagens para mais pessoas, assim. Então eu recebo um volume bem grande de mensagens. E agora eu tô sem responder as pessoas, né, desde que a gente entrou. Então vai ter bastante mensagem. Mas o bacana é que você abraça, né? Você não ignora, né? Não Você- dá, não você- ignora. Eu, às vezes demora, às vezes acaba demorando, mas eu respondo todo mundo. Nossa, mas a gente se respondeu rápido pra caramba. Sim, a gente A ficou gente ficou- até parceiro, né? É. Eu respondo. Até mesmo porque, querendo ou não, a gente tinha acabou que nós tínhamos. Acabou que se tornando que a gente tinha um pequeno vínculo mais próximo de ti, por causa do Gerson. Sim, que é o nosso Gerson Ger- é da minha casa lá. Exatamente. Por Que causa do massa. Gerson e do Rafa, que o Rafa disse que você já fez festa com Também, ele e tudo mais. é. Então, acabou que se tornou um jeito mais. Ficou mais fácil, porque a gente conseguiu ter o contato e tudo mais. Né? Então ficou mais fácil. Mas. Cara, é isso. Eu tava nervosão. Ainda eu acho que eu até continuo um pouco, porque eu tô me enrolando pra falar. Eu tô um pouco nervoso, assim. Mas- E quando eu fico nervoso, eu fico mais quieto, cara. Então. Mas eu achei bacana. Já viu, né? Achei bacana que desenrolamos legal, você conversou bastante coisa com a gente também. Eu tenho, querendo ou não, na política, como eu falei, eu tenho bastante dúvida, mas eu tenho medo de ser... Não, mas a Burro, gente que tá me aí fez pra isso, né? perguntas, E né? até, se eu puder responder, se quiser perguntar mais alguma coisa, a gente tá aí pra isso. Não, O Anderson tava com bastante pergunta, o Anderson tava pesquisando lá na loja, Anderson. Por isso que não vendeu nada hoje. A gente Hoje tava- já tinha
Cara, foi falta de movimento também, assim. Ah, tá. Hoje a Hoje gente não não vendeu teve, porque- hoje não teve celular, não teve... Não, hoje não. Não, Só os nem, nossos, os nem, nossos nem plano, nada. nada. Mas, cara, a gente até levou xingão do Gerson já por causa disso. Sim, Que a gente se empolgou tanto com o podcast, porque querendo ou não, assim, ó, o nosso crescimento, graças a Deus, assim, tá um pouco rápido. Assim, com Quando vocês certeza. começaram? a gente começou há um mês atrás, nem Um mês isso. atrás. Começamos mês passado. Mês passado a gente começou. E, cara, a gente tá num crescimento, assim, que a galera começou a ver a gente, começou a Abraçar, curtir, né? Pô, Pô, muito massa. tem pessoas em Blumenau vendo o nosso podcast, pra você ter ideia. Que legal, Então, cara. assim, eu tô achando bem bacana isso, porque a gente começou pra curtir, pra zoar, curtir, aproveitar, trazer as pessoas. No seu caso, o pessoal conhece o Jair Júnior político, né? Vereador. Vereador. Sim. Mas assim, a gente não. Até não entramos ainda nos assuntos que a gente vai querer entrar. Mas assim, o pessoal não conhece o que você faz nas horas vagas, como o Anderson perguntou, o que você curte de música ou algo assim, alimentação, essas coisas, se você se cuida, se é um cara que treina ou algo assim, entendeu? Não vou falar nada, tá? Mas, cara, tipo, a gente acha bacana isso de trazer as pessoas pra o pessoal conhecer não só o que ela faz de profissão, mas assim, a pessoa em si. Sim, né? sim. O cara, uma pergunta, se é casado, solteiro, Sou solteiro. Solteiro. Sou solteiro. Olha aí, gente, tá na pista. solteiro menina. Solteiro meninadas. Sou solteiro. Cara, mas tem vontade de casar? Tem uma ter pretendente, assim. filhos? Não, pretendente não tenho. Ah, Não, daqui a Não, pouco casar um pode dia. daqui a pouco Pô, cara, pode estar assistindo a gente. Uma ela, né? dúvida, Exato, uma exato. dúvida, cara. Você tem o Tinder no celular? Não, Olha a pergunta. não tenho, não. Eu nem tenho tempo, né? Você já não tem tempo pro Instagram, né? Olha só. Eu tinha que te perguntar, cara. Eu tenho vontade de casar, obviamente. Mas eu Sim. moro sozinho atualmente. Desde o começo do ano fui morar sozinho. E tô até bem satisfeito Tá com a aproveitando, liberdade, curtindo, né? Aproveitando tua Ninguém própria quer companhia. incomodar. Eu a minha própria companhia. E eu gosto da minha própria companhia. E eu vou falar algumas peculiaridades, né? Então, já que Boa, boa. Sei, gostei. peculiaridades, então. Até foi perguntado o que eu faço nas horas vagas. Eu trabalho bastante. Mas eu tenho uma rotina um pouco. Eu durmo pouco. E não é nem por falta de tempo. Às vezes até tenho tempo, mas eu não. Eu durmo pouco. Me acostumei a dormir pouco. Então eu faço muita coisa de madrugada. Se eu for fazer uma ação, que eu sou advogado, né? Então se for fazer uma petição, faço de madrugada. Sempre faço de madrugada. Se eu for, sei lá, estudar alguma coisa, ler alguma coisa, sempre faço as coisas de madrugada. Parece que eu me empolgo de madrugada, até se eu for fazer uma coisa em casa ali, lavar roupa e tal, eu faço de madrugada. Coisa que eu gosto de fazer bastante. E aí eu trabalho durante a semana. Final de semana, de fato, eu não. Às vezes, eu respondo as pessoas, e isso, mas no final de semana aí eu descanso. Tira também. pra você mesmo. Tô tirando. É uma coisa que eu não fazia. Eu não, nos 4 primeiros anos até eu era pegando direto, era final de semana, todo dia. Agora eu trabalho bastante durante a semana. Ontem a gente saiu dessa sessão, era 11h30. Então até chegar em casa, tal. E hoje eu tinha programa no rádio às 8 da manhã. Caramba. É a minha Mas rotina. Hoje foi. Eu tô mais ou menos assim, cara. Eu tô indo dormir 2 horas da manhã, porque depois que a gente grava aqui, eu edito pra tentar jogar quase no mesmo dia ou no outro. Então eu vou dormir 2 da manhã e acordo às 7 também. Eu Sim. tô nessa. E daí eu tenho essa rotina da câmara e do escritório, né? Então tem que E conciliar. mais a rádio, né? E mais a rádio. E mais a rádio também, né? Aí, então, eu tenho essa rotina, mas aí no final de semana eu fico mais tranquilo. Aí eu saio, eu recebo bastante gente lá em casa, às vezes faz. Que bacana. E tu tem algum hobby, alguma coisa assim, além de ler? Eu jogo bola, mas não tô jogando muito, não. Então, eu acho que o hobby maior é ler leitura mesmo. É ler mesmo. Até mesmo porque faz parte do teu trabalho, né? Sim. Então, Tem você que estar tá- sempre Sim. se atualizando, Tem, né? sempre se atualizando. eu já seria um fracasso como político, como advogado. Tem porque- que estar sempre se atualizando, sim. Cara, eu comecei a ler uma época, porque eu aprendi a tocar violão, eu comecei a ler um pouco, assim, sabe? Comecei a ler e tal, pra aprender um pouquinho. Mas eu sou, sei lá, minha mãe fala que eu sou autodidata, porque eu não precisei quase ler nada e aprendi a tocar, entendeu? Então... Mas assim, é porque eu sou muito preguiçoso, cara. Nossa, assim, na verdade, não é nem que eu seja preguiçoso, eu acho que eu sou muito proativo, eu não consigo ficar sentado e lendo, sabe? Até uma vez eu tentei baixar uns negócios ali pra me ouvir o livro. Eu tava tentando ler aquele Pai Rico, Pai Pobre, não sei o que das coisas. Eu tava tentando. Foi legal. Cara, eu não consegui, mano. Eu acho que eu ouvi umas 3 páginas e parei de ouvir. Eu não sei, não é um costume que eu tenho. Tem Sabe? é costume, né? Acho que daqui a pouco você tem que ser alguma coisa que você gosta, senão não vai É, conseguir então. mesmo. Eu leio, eu gosto de ler.
Você até se me perguntou em relação a filhos, né? Cara, eu sou bem família mesmo, eu, sou- eu gosto muito da minha mãe, Dina, minha mãe, Você assim, já né? imagina Vou muito, da minha irmã também e tal. E eu quero ter filhos, sim, né? Mas não, acho que agora já não, né? Você- Cara, imagina um Jairzinho pequenininho, assim, criticando o pai e a mãe, Pode, assim. né? Porra, cara, esse... Pô, mas eu até não era uma criança muito agitada, não. Não, Nunca nossa, eu fui. como criança era Eu não terrível, era uma cara. criança muito agitada, não. Mas. Mais crítica, sim. Crítica tem. Eu acho que você vai acabar criando teu filho de um jeito diferente do que, creio eu, do que teus pais te criaram. Não que eles tenham te criado mal, mas eu acho que vai ter um... Vou te explicar. A forma de você criar os teus filhos vai ser diferente, eu acho. Né? Até mesmo pela tua formação que você tem hoje. Pode comer, fica à vontade. Eu vou pedir licença que eu vou pôr mais balinha que você gostou. Uhum. Vamos colocar, claro. Tamo Ele precisando, gostou né? dessa balinha, a gente tem, Comi tudo. ó, comprar mais. A gente vai conhecendo, né, o gosto de cada convidado. Um prefere Um gosta mais de cerveja, salgado. outro salgado. O Jair ali, cara, pô, detonou É a bolinha. doce, né? Ah, mas tá bom. Vamos pegar essa aqui, dá. Será? É boa essa bala, boa. Ela é doce, né? Então é enjoativa. Porque tem umas balas que tu come que, meu Deus do céu, é enjoativa pra caramba. Daí me perguntou de exercício, não, isso eu tenho alguns aí, alguns problemas que eu tô tentando mudar, principalmente de alimentação. Como eu moro sozinho, eu acabo Já. comendo muita Muita besteira, besteira. muito na rua, e muita besteira. Então, você me pergunta 2 meses atrás se eu ia falar coca. Você me perguntou se eu queria água ou coca no início. Né? Cara, inclusive falaram pra gente que era pra gente levar uma coca. Aí eu fiz questão de passar na padaria do lado da loja. Não, vou levar uma coca pro Jair. Aí quando eu perguntei se tu queria tomar alguma coisa, eu fui ali no frigobar direto pra pegar a coca, daí você, água. Eu, "Ué?" Eu tomo. Até por conta do. Eu comecei a sentir, o corpo comecei a sentir. Porque eu tenho uma rotina bem estressante, principalmente durante a semana, ela é muito estressante. Muito afazeres, corrida. E aí me alimentando mal também, aí tava me prejudicando até. Tava ficando doente e tal. Daí eu resolvi mudar um pouco minha rotina de alimentação. Então, coca eu cortei. Mas Tô a sorte que tomando o teu água. metabolismo é rápido, pelo jeito, né? Assim, é rápido o teu metabolismo. É, Porque, o seu poxa, que é lento, cara. não, eu tenho hipotireoidismo, é Ah, não, diferente, né? desculpa. Palhação. Mas, cara, é porque assim, a Coca-Cola ela te dá um gás ali no começo, dali 2 horas tu tá morrendo, né? Por causa do açúcar e tudo mais, então. Eu tava tomando muita coca mesmo. Então, eu Sim. tava em casa, daí eu ia toda semana no mercado, comprava. 2, 3 Eu litrão. comprava, na verdade, das pequenininhas que na minha cabeça ia tomar menos. Eu comprava Uhum. 4 fardos. Nossa. Pequenininha na semana. Daí eu chegava no final de semana já tava acabando os 4 fardos. Caramba. Às vezes acabava. Daí eu tava numa rotina bem tomar. Porque eu tomo bastante líquido. E daí tava tomando bastante coca. Aí coca, quanto mais tomo, mais. Mais E é quer. bom, né? Coca é bom. Qualquer Mais E viciante. aí eu tô mudando um pouco a alimentação, até isso, Mudando começando a a comer fruta. Mas eu não faço, não. Mas, não cara, faço exercício físico eu não faço, não. uma ideia bacana pra ti que mora sozinho, às vezes é você conseguir alguém que forneça pra ti aquelas marmitas fit, sabe? E, tipo, não é que seja fit, você explica, ó, eu não quero aquelas besteirinhas fit demais. Aí você fala assim, só quero uma comida mais saudável. Ou até mesmo às vezes uma comida caseira que você consiga, que você gosta de cozinhar. Eu não, só pra mim não tem preguiça. Todo mundo, cara, ninguém Todo gosta de mundo, cozinhar né? pra si. Né? Eu já sou o contrário, eu gosto de cozinhar. Às vezes eu tô estressado, é uma coisa que eu gosto de, nem diz minha mulher, encostar o umbigo na pia e no balcão e cozinhar. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não curte, não consegue cozinhar só pra um, né? Então, às vezes isso é uma ideia pra ti, cara, de pedir uma marmita mais saudável. Porque assim, querendo ou não, o cara tá em casa e diz, puta merda, vou pedir uma... Tô quebrando nossos patrocinadores. Uma pizza. Vou pedir Uma uma pizza pizza do da- Don Corleone. Vou pedir uma pizza do Don Corleone. Aí eu pede uma meia pizza, ou de queijo com brócolis e pronto. Aí não dá tanto atrito aí no estômago. É Tava uma quase- dica, é uma É dica. uma dica, uma dica. Mas é uma boa Pode mesmo. ser, É uma pode boa. ser. Uma coisa que eu tô mudando. Daí a coca foi o fator 1. E até já me acostumei agora com. Primeiro toquei por água com gás, agora água sem gás também tô É, tomando. a Mas vou gente virar tem com que ir gás. diminuindo por níveis, né? Então, Eu também tomava muita coca, cara. E eu mudei pra água com gás e limão. Espremi um limão, sabe? Água com gás e limão e fui parando. Só que agora, minha mulher, meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Minha mulher e meus filhos, eles. Não pequenininho, a gente não deu refrigerante ainda. Mas eu tenho um de 11 anos ali que é um atentado pra tomar coca também. Oh, meu Deus do céu. Do almoço, mãe queria uma coca, daí tem que ir lá comprar.
O pessoal vai estar assistindo a gente tomando uma coca e comendo uma pizza da Don Corleone. e Com vocês certeza. falando isso aí. certeza. Ah, não, é com pizza tem que ser coca. Ah, gente. tem Não, que não ser, adianta, né? né, cara? Toma água, não Não existe, não existe, né? né? Não Acho que não é. existe. Cara, quem que toma pastel, sei lá, Tomar com água, pastel. não existe, Não cara. tem, não tem como tomar. Não. Não tem como Tomar tomar pastel não e tem como. comer. Não tem como tomar pastel. Mas, cara, é bacana conhecer mais, assim, esse teu lado, né? Porque quem a gente acompanha pelas redes sociais até vê, assim, que tu sai, que tu se diverte, né? Mas esse lado, assim, mais de ir em casa e tal. Tu acompanha alguma série, assim, ou nem tem tempo pra isso? Eu não gosto muito de assistir. Não é uma. Não assisto muito mesmo. Geralmente Não quem assisto lê não série. gosta, né? É. Pois é, talvez seja, né? Eu não é uma coisa que eu não gosto de assistir. Não que eu não goste, né? Se eu tiver uma companhia, até assisto. Mas não. Nem filme, não. Não te cativa. Não me cativa. Nem Não é uma coisa. jornal? Aí até eu coloco. Porque daí eu coloco de madrugada, geralmente. No meu quarto, daí se eu tô lendo uma coisa ou fazendo uma coisa, eu fico com o jornal ligado. Mas é isso. Mas é uma coisa ou outra. Às vezes fico, às vezes com a TV ligada. Mas não é uma coisa que eu paro pra fazer isso. Uma série ou outra que eu assisti. Eu gosto até falei com o Ander do Nosso Jeito, a gente tava conversando, ele gosta muito de policial, sabe, esses de assassinato e coisa e tal. Eu gosto também desse tipo de série, eu sou viciado em terror, então eu curto bem bastante filme, sim. Eu assisti uma série, eu assisti Round 6, porque tava todo mundo falando. Não, sim, essa eu me obriguei a assistir também. La Casa de Papel. Não terminei ainda. Lembro como é. As mais famosinhas, assim, É. que o pessoal começa a comentar, De eu começar. vou assistir por algum Round motivo. 6 todo mundo falava. Daí o cara não entendia nem as piadas, né? Os então. É, daí memes o cara na queria estar por internet, dentro do assunto, Os né? memes era só daquilo. Não, tem que assistir, pelo menos. Pelo menos o primeiro episódio. Sim, não, tem que assistir. Porque também tem que estar atualizado, né? Sim, Então essas aí tem que estar atualizado. tem que estar. Mas não é uma coisa que eu... Cara, eu faço muita pesquisa aleatória, assim, quando eu tô em casa de madrugada, sobre assuntos, assim, que ninguém pensaria sobre o que pesquisar. Aí, às vezes, tu pode ir no Google e colocar, né, coisas mais estranhas que as pessoas pesquisam. E, cara, eu fico perdendo tempo com isso, mas eu quero me educar e começar a ler, porque agora eu tô recebendo um exemplo aqui na minha frente, né? Que bom. E na verdade pra gente é bom também ler, até porque melhora a fala. É que na verdade sim. Sim, a Pra- comunicação em Exato. si, né? Pra ser mais exato, assim, eu não gosto de ler, mas assim, eu trabalhei muito tempo com vinhos, entendeu? E fazia palestra e vinha gente muito importante, aí eu aprendi a falar. Por exemplo, falar. Foi na marra. Falar menos gíria, eu quase não falo, é bem difícil de eu falar gíria. Às vezes eu falo, aprendo a falar por causa da galera que começa a falar e o cara vai na brincadeira e fala. Sim. Mas assim, é difícil falar gírias. Então eu falo, a gente aprendeu a falar um português um pouco mais correto por causa disso, né? Mas é bom pra gente, né? A gente lê pra ter um vocabulário mais rico, né? E também pra estudar por causa do podcast, né? Porque querendo ou não, a gente tem que tá informado das coisas hoje em dia pra gente dialogar, né? Outra, só não inclusive- destruir a mesa. Inclusive, eu fui lá na Sebo, e comprei 2 livros pra melhorar a minha comunicação, né? Então, eu li ali 2 páginas e, cara, E já parou. já tô fluente, já pode ver que eu tô conversando muito, né? Sou mais em silêncio que entre nós 3. Eu Mas achei e- que eu ia ficar mais quieto, cara. Juro. É porque assim, eu sou muito comunicativo. Muito demais. Eu falo bastante. E eu achei que eu ia ficar quieto nessa entrevista, até comecei mais quieto. Cara, eu quero pedir então uma dica pra quem entende, assim, a tua oratória, assim, tu foi melhorando através de técnicas ou foi natural? É prática. Prática. Então, foi na prática. Você recorda que eu era presidente do Grêmio Estudantil? Então, desde Lembro, aquela lembro. época eu não comecei, ninguém nasce sabendo, né? Uhum. Então, eu não nasci sabendo. E de tanto treinar e errar. Mas, claro, tem algumas técnicas, né, que você tem que fazer. Dependendo do tipo de discurso, né? Uma que eu faço principalmente na câmara. Eu coloco tópicos. Não adianta você... Eu não leio nenhum discurso. Talvez o único discurso que eu li foi o do começo do ano, que eu escrevi um discurso, que eu queria ler aquele discurso. Mas eu não leio discursos. Então eu faço em tópicos. E tipo, Esse é uma- meio que decora daí. Daí a partir dos tópicos, você vai lendo o tópico e tu... Vai porque tu tem puxando que- gatilhos na Sim, tua porque mente. tu tem que... O discurso você tem que cativar quem tá te ouvindo. É Então, igual você tem na que- comédia. você tem que olhar, né? Você não pode deixar de olhar pra pessoa. Então você tem que estar sempre olhando a pessoa que tá te ouvindo. Na comédia é assim também, por exemplo,
Eu coloquei tópicos também, um pouquinho, um pedacinho só do texto. Só que ainda assim, porque como era a minha primeira vez, o pessoal achou que eu tava lendo, né? Mas na verdade não tinha o texto ali. Sabe? Ficou meio como se eu estivesse lendo e tudo mais. Porque se você lê, você dá atenção pro texto Aham. e não dá atenção pro Então, público. eu faço isso. Então, se eu for dar uma palestra ou se eu for fazer um discurso que eu preparei na Câmara, eu, como sempre, me preparo. Tem que se preparar antes, Sim. né? Então, não foi cru pra fazer tópicos, e daí eu vou a partir dos tópicos. Tu já É. encontrou lá na câmera discursos despreparados? Na Assim, Câmara? no caso, algum discurso assim que tu olhou, pô, esse cara aí não... nada. Sim, isso aí já. Poucos vereadores preparados. Tem poucos preparam pra. Até porque aí lá na Câmara especificamente porque são debates, né? Aí é da hora. É meio no improviso. É no improviso. Aí é diferente. Entendi. Isso é uma outra forma. Daí você tem que estar preparado do assunto. Então você tem que estar preparado do assunto lá na Câmara. Pra poder rebater ou dialogar. Sim, porque você sabe a hora que você vai, primeiro que você vai falar, mas aí. E eu sou sempre que. Porque primeiro, sempre quem vai. Geralmente os projetos do prefeito, quem vai primeiro é o governo. Então quem vai primeiro é o líder do governo. Depois vou eu. Então eu não sou primeiro. Aí. Aí Sempre eu pode ir vou se rebater. preparando pra rebater. Então eu vou sempre rebater. E daí ele vai. E a gente vai Dialogando ali o assunto. nessa. Então. Lá pros debates da Câmara, eu tenho que me preparar do que tá do assunto. Tá Ok. preparado do assunto, inteirado do assunto. E ali eu tenho computador ali, o celular que eu uso Muito. muito. Então na hora ali, às vezes você vai pegar alguma coisa, alguma lei, coisa pra usar. Mas agora pra um discurso, pra uma palestra, ou se eu for fazer um discurso lá na Câmara, falar alguma coisa, então daí eu faço tópicos. Mas isso é com o tempo. Isso eu adquiri cada um. Tem alguns outros que usam outras técnicas, né? Tu lembra da sensação do teu primeiro debate, assim? Nervosismo? Ou foi natural? Eu lembro. Foi na primeira sessão. Primeira sessão de 2017. Então eu fui e eu preparei um discurso e tava falando aquele discurso. Veio um vereador que eu não esperava e me Macetou. macetou. Assim, que era uma coisa que eu não esperava também. O que eu vou falar aí. Macetar ele também. Sim, daí Botou depois a com gente sangue nos acostuma. olhos. Depois a gente se acostuma, né? Não, lajeando faca na bota, né, cara? Tem que... Aí aqui vem a parte onde você tem que estar preparado, né? Porque se você não estiver preparado, você leva um coice na boca e não tem mais sim. jeito Não, de levantar. eu não levanto da cama. E aí você pergunta dos vereadores. A maioria dos vereadores sabe o que tá fazendo. A maioria levanta lá, não sabe o que tá votando, o que tá acontecendo. Eu não, eu vou. Se eu levantar da cadeira, eu vou levantar. Se eu for pra tribuna, eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado pra qualquer coisa. Acontece muito de ter muito vereador que vai por causa do salário também, né? né? Eu acho que sim, né? Porque se tu vai... Vamos dizer assim, é a mesma coisa a gente trabalha na TIM, né? Por exemplo, é a mesma coisa você ir lá e querer dialogar ou querer ter uma dúvida do teu plano ou do teu celular e a gente não saber. A gente tá indo ali pra quê? É a mesma coisa, creio eu. Claro que são coisas diferentes com relação a função, mas, por exemplo, é a mesma coisa que alguém te perguntar alguma coisa lá sobre o teu trabalho e você não saber responder ou não tirar a dúvida de alguém, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mas é que a maioria dos vereadores é despreparado. Exato, vai por causa do salário, creio eu. Então é bem complicado. Como tudo na vida, né? Sempre vai ter um mais preguiçoso, um que não se prepara, um que não entende e assim vai. Ficou estiloso, ficou estiloso. Falando em estiloso, cara, você se preparou e fez um corte massa. Pois é, né? Ou é sempre assim, é sempre É assim. sempre, Degradê eu corto sempre toda assim. semana. Eu faço Que degradê bacana. toda semana. Daí É eu faço que- na sexta. Que bacana. Então eu já vou fazer. Hoje é quarta, depois. Que massa. É que o Vinícius, que cortou meu cabelo, ele falou que os convidados que vierem aqui tem desconto lá com ele. Vamos lá Dependendo. então. O Vinícius é ali na rua, na mesma rua que a gente, na Coronel Córdova, mais pra baixo um pouquinho, esqueci o nome do salão ali. Sempre lembro o nome do salão, eu já esqueço. Cara, não fui ainda. Pra baixo da Tilha ali. A gente foi eu e o Rafa, a gente cortou o cabelo, a gente gostou pra caramba do corte. Quer dizer, eu que tô só passei uma aguinha ali no banheiro ali. Vim tomei um banho rápido. Mas, cara, o Pia corta bem, atende bem, ele é atencioso, tá? Então, se precisar, Vamos lá. é só ir ali. Depois eu coloco o número dele, o WhatsApp dele na descrição do vídeo também Ó, pra galera chamar. tu tem onde pedir pizza, Tom Corleone. tu tem onde cortar o O cabelo. Rafa? Não, com o Vinícius. Rafa Vi- é o o Rafa da sim, loja. é Vinícius, Rafa Vinícius. Ô, Pia, gente boa, pode ir que ele é gente boa. E, ó, já tem onde cortar cabelo.
tem aonde comer pizza. Dom E, Goiano. e quando você precisar comprar ovo, comprar tudo quanto é coisa boa e barata, O Felipe, vai lá na Rede Rede Gula, Gula. que o Felipe tá com os Ah, preços tá. top. O Felipe, meu Deus, cara. Rede Gula. Vai lá pegar no ovo dele, que ele falou que é pra ir É, pegar. Ele falou que é pra ir tá- pegar no ovo dele. Falou que tá barato. Que ele tá? disse que o ovo dele tá muito barato e acaba que deixa Não, ele... melhor não. O cara vai lá que o homem tá com os preços top. Ele falou ali que o leite entra em promoção também. O leite, né? o cara tem os preços muito foda, eu não sei como é que ele disse que às vezes sai no prejuízo pra poder favorecer os clientes, cara. Por Porque exemplo, quanto mais tiver, é melhor, porque a gente vai acabar encontrando mais convidados. Por exemplo, com o nosso crescimento, as portas pra ti sempre vão estar abertas, independente de onde você Opa. chegue, independente se tu vai continuar ou não na política, sabe? Você, como o Jair, sempre vai estar convidado, Sim, cara. cara. Obrigado, obrigado mesmo. E sempre. Lembrei uma pergunta: se já aconteceu alguma coisa engraçada no teu meio de trabalho aí. Na câmera? Na câmera. É, eu tava com essa dúvida também, cara. Eu vou falar uma... Ele vai ficar bravo se eu ouvir um vereador, um Amarildo. Ah, você podia falar o nome dele. Mas tá, agora já falei. Ele não é mais A gente vereador. corta, a gente corta. Então fala, volta e fala assim: não, tem um vereador lá e Tem um tal. Não, mas é que ele não é mais vereador. Ele foi vereador na legislatura Ah, passada. então agora não importa mais, vai. Mas ele é gente boa demais. Então, eu falei pra vocês, né, que eu votei 48 vezes sozinho. Uhum. E daí no primeiro ano, eu tava votando tudo sozinho. Sempre sozinho, sempre sozinho. E daí, cara, foi um projeto lá, até não me recordo que projeto que era. Aí eu falei com ele antes, meu marido, não, vou votar com você contra o projeto. Eu falei, opa, porque daí eu já tava, sabe, fica ruim, né? Eu votava contra, e daí falava, é só você, contra, chato aí, né? Tá, então tudo bem. Então, combinei com ele certinho, vamos votar. Ele, o marido de um senhor já, ele tinha 50 e poucos anos e ele tava com um problema no quadril. E o voto, hoje é digital, mas na época era aquele assim, quem concorda permanece como está. Beleza, e aí eu e o marido sentavam no meio, assim, e daí o câmera é assim, os 5 vereadores da mesa em parte de cima, e daí os outros 11 embaixo. Eu sentava bem no canto, e o marido era bem no meio, então a gente era um pouco longe. Um do outro. Tinha uns 4, 5 vereadores, acho que intermédio entre a gente, assim, tá. E eu bem do canto de cá. Aí o presidente da Câmara, quem concorda permanece como está. E daí, então a gente era contra e levantou, né? Eu levantei. E eu olhei pra ele, ele foi levantar e travou, porque ele tava com problema no quadril. Puta. Travou. Aprovado com o voto do vereador Jair. Sozinho de novo. Nossa, cara. Sozinho de novo. Aí eu falei, não, marido, agora você vai ter que operar. Daí ele operou o quadril depois. Daí depois ele operou o quadril, mas daí mudou o sistema. Daí mudou o sistema de Puta merda. de- Pelo menos pra ver que um tava ali junto, Não, né? Foi aquele dia que eu ia votar com alguém. Não votei. de Puta novo. merda. Ah, não, cara. Aí... Puta merda. Louco. Mas é massa, hein? Eu imagino tu de pé lá, cara. É hoje que alguém vai Não. votar comigo. Aí tô olhando pro lado, ele lá. O mais engraçado, garanto, que foi, tipo, você... Em vez de olhar pra frente, você tá olhando pro lado e o olho ali tudo torcido, né? Sim, eu olhei pro lado, daí deu pra ver assim que ele tentou ir, mas travou o quadril. Ele foi pra levantar, Não deu mais. Não Não levantou. deu mais. Que massa. Não sei, né? Quem sabe. Não sei, já falei da minha vida pessoal, né? Ó, Não tem mais o que falar também. algo íntimo? Não vou falar besteira. Eu ia falar besteira também, mas deixa quieto, cara. Lembra que a gente tá com o Jair, cara. Não, cara, você já viu a beca do cara? Não, olha a peca Olha do a cara. beca do Pelo O amor cara de veio de Deus. Dudalina, mano. É que eu tava Dudalina. na sessão, né? A gente tinha sessão hoje. Não, se você... Não, mas olha a beca mesmo. O cara tá bem vestido, pá, no estilo. Cabelinho bem cortado. Essa aí é a beca que a gente quer que venha aqui no nosso podcast, amigo. Com certeza, cara. Esse é o estilo Obrigado, padrão do podcast obrigado, Pode Prosa. No- Pode você- Preze. Pode preza, você vai ser nosso modelo aqui em diante, tá? Obrigado. Cara, a gente, falando em Pod Prosa, a gente ganhou do Felipe, o patrocínio pra gente fazer a... Como é que chama? Agora fugiu. A Autenticação. autenticação da marca, é nossa agora. É tipo, a gente terminou de fazer as coisas, o cara vai finalizar, mas a marca é nossa. Ninguém pode usar, né? Pod Prosa. Pra tu ver como tá crescendo, né? Já Cara, entraram em sim. contato com a gente já pra, pô, Que vocês top. têm que ficar ligado. Que Tá, pode gente. acontecer de alguém usar as marcas de vocês. A logo foi tudo nós que fizemos, cara. Nada a gente pagou ninguém pra fazer. Foi tudo nós. Foi tudo a parte de edição. A gente correu pra cima e pra baixo pra conseguir as coisas. É isso aí, galera. A gente teve o prazer, né, de receber esse grande cara aqui, humilde pra caramba, como eu falei no começo do vídeo já e se comprovou o que eu falei. Um cara parceiro. Gente boa, nos deixou bem à vontade. Como eu falei, eu tava bem nervoso e o cara conseguiu me deixar à vontade, cara. Eu gostei muito disso. É um cara que deu umas dicas pra gente aqui também.
E só tem que agradecer mesmo, cara. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Você é um cara que vale a pena estar onde tá. Obrigado. Com certeza, sim. Cara, eu desejo daqui pra frente mais sucesso ainda pra ti, que tu continue sendo assim, levando teus princípios sempre em consideração. Com certeza. Isso é um exemplo até pra mim seguir, sabe? Então, cara, eu agradeço por você ter vindo, por ter disponibilizado um tempo, porque imagina, a tua agenda ali, cara, né? Não é muito fácil não, né? Não, E pode falar. não, eu falei, não é muito. Só tô complementando. Não é muito fácil, não. E eu não. Só complementei. Mas isso aí, Jair, foi um prazer te conhecer pessoalmente, Mano, cara. obrigado. E cara estiloso assim, vamos ressaltar, né? E mesmo, né? Chegou Cara aí com uma beca top. com a beca. Não, eu que agradeço. Agradeço aí o convite. A gente tá sempre à disposição. Quando quiserem que eu volte aí, a gente Ai, vamos tá querer, sim. aí. Com E certeza. obrigado e muito sucesso pra vocês. Se precisarem Ah, de alguma coisa, a gente tá junto aí. Obrigado, junto? obrigado Nossa, mesmo. então, Obrigado. É isso aí, galera. Então, assim, ó. A gente vai deixar as redes sociais do Jair, as nossas, dos patrocinadores, certo? A gente vai deixar tudo ali embaixo pra vocês acompanharem o cara na íntegra, porque tem muita coisa bacana que ele acaba postando ali, certo, gente? e assim, tu que tá procurando ser uma pessoa mais politizada, como foi o assunto do começo do vídeo, né? E com certeza tu acabou percebendo o quanto é importante isso com as palavras do nosso querido Jair. Cara, segue ele lá, vê como é o dia a dia, que com certeza tu vai melhorar um pouco esse lado da política, beleza? É isso aí, galera. Valeu! Valeu! Valeu.